Lá, lá. Lá, lá, boa noite, boa noite. Pronto, o pessoal tá entrando. Boa noite, Adam. Boa noite. Bom, pessoal. Bom, Boa noite, jovem. Boa noite. Você não me responde no WhatsApp, não, né? Rapaz, hoje, essa semana eu não respondi ninguém. Quer dizer, os 2 dias. Não dá tempo, não, cara. Só paro na sexta. Vender seus calopsitas. Antes fosse esse calopsita, coitado. Acho que aqui do lado, ajudando. Professor, responde esse menino, ele tá carente, pelo amor de Deus. Responde o Marquinhos aí, porque o menino tá sofrendo. Não, eu até vi o comentário dele antes da aula, mas para poder parar para responder, é porque só aqui da sala acho que tem uns 10, né? Foi assim, é melhor já falar na aula do que parar tudo aqui e poder falar. Porque assim, às vezes vocês podem pensar assim, mas é uma resposta, né? Que custa uma resposta? Mas é uma resposta, né? De 80 mensagens. Você tem noção Que de bom que eu não sou o único. não, mas não só não é da turma, né? Por exemplo, esses negócios de inclusão de disciplina aí, né? Para disciplinas de dependência, só hoje eu fiz 65 inclusões. E aí, quando eu estou no tempo de coordenação, eu tenho que dar conta, né? Porque senão, não. O tempo, eu não posso justificar quando estou fazendo as coisas da coordenação, porque eu tô preparando, dando aula, entendeu? Tem que separar as duas coisas. Então, responder é sábado, domingo e sexta-feira, que são os dias que eu dou menos aula, né? Na sexta-feira eu só dou uma aula, tá bom? E eu dou aula de tarde ainda, então também pega um pouco. Mas vamos lá, galera. Eu vou responder primeiro uma pergunta que a Carol me fez. Carol, você tá aí? Carol? Não? Marcos, qual que era a sua pergunta? Você quer abrir já a pergunta para poder fazer e eu já te responder? Era alguma coisa com relação ao trabalho? Era sim. Você quer fazer agora ou você quer que eu responda em off para você? Não, pode ser agora. Calma aí. Deixa eu abrir o trabalho aqui. Porque assim, galera, ó, eu vou responder, né, também com relação aos prazos, que só hoje acho que 5 alunos me perguntaram isso também. Não tem como eu prorrogar mais esse prazo dos 2 trabalhos, tá, galera? É impossível. Uma porque depois, se eu prorrogar, depois vocês correm o risco de não conseguir entregar. E o segundo ponto é que se vocês depois não conseguirem entregar, vocês vão ficar com a nota zero. E, e aí, mesmo que vocês puderem entregar, né, depois a gente pode ficar prejudicado com isso. Então, a data final é no dia 10. Essa data não vai ser alterada. Então, quem fizer, fiz 3 exercícios, o quarto ficou mais ou menos. Posta os 3 exercícios e o quarto mais ou menos. Tá? Fiz 2 exercícios, posta os 2 exercícios que vai ser com base naquela nota. Aquelas pessoas que não conseguirem postar um exercício de qualquer que seja disciplina, né, vocês vão ter direito a pedir uma substitutiva, mas aí cabe nas mesmas regras de prova substitutiva, né? Então não deixem para poder fazer isso. Deixem isso apenas para as pessoas que estão chegando agora no meio do semestre. Tem muito aluno vindo de transferência, então tem os alunos que vão ter que cair nesse meio tempo aí, né, de pegar e fazer as substitutivas, que o primeiro semestre já foi. E aí tentem evitar isso. Se não conseguir evitar por algum motivo, aí é claro, vocês recorrem ao substitutivo, ao trabalho substitutivo, né? Que não seria uma prova, mas vai funcionar como se fosse uma prova substitutiva no final do semestre também. Então tem a Carol vi que acabou de chegar aqui, o Marcos perguntou. Antes de começar a aula aqui, eu vou dar esse intervalo para poder, pelo menos, responder qualquer um que tenha dúvida aí com relação a esse trabalho, porque justamente como eu estou falando, é o último prazo para vocês entregarem.
Alguém... Pode responder ela primeiro, Adam. Carol, você está aí? Consegue escutar? Estou aqui, estou escutando. Eu vi que você tinha me perguntado alguma coisa do trabalho pelo celular, né? Mas é melhor já responder direto lá no grupo, porque não foi só você que me perguntou aquilo, tá? Teve mais gente que me perguntou, apesar do pessoal ficar mais caladinho, teve mais gente. Eu tentei perguntar a algumas pessoas que eu conheço da turma também e todo mundo estava com a mesma dúvida. Aí eu fiquei mais... Se vocês conseguem visualizar a tela aí compartilhada? A tela compartilhada com o trabalho, dá para ver? Ainda não, só a sua câmera. Só sua cara feia, só por enquanto. Pô, deixa eu até tirar ela daqui, eu nem tava vendo. Eu deixo os dois monitor. Pessoal, agora apareceu. Agora aparece. Então, ó, fica mantida aí esse trabalho de 10 dos 5, né? Novamente falando para vocês, pelo amor de Deus, não deixe de postar no dia 10 às 11 horas. Não faz isso com o coração de vocês. Aqui, essa questão já comentei em sala de aula. Só jogar, faz lá no ábaco, lembrando que o E aqui é igual a zero, então não vai ter muito cálculo para vocês fazerem. O Azinho já vai ser o próprio zero, porque a gente vai ter o E igual a zero, não tem uma fonte aqui junto da carga, né? Então aquele E, que é o valor da fonte interna da carga, vai estar como zero. Esses dois exercícios aqui, esse questão 2, talvez é o único exercício que vai dar conta para vocês fazerem, né? Que vocês têm que fazer um pouco de conta. Como eu falei, isso aqui foi a prova do semestre passado que eu dei, então algumas questões eram grandes, né? Outras questões eram menores, então vocês resolverem isso. Questão 3. Sempre chilenem. Hã? Sempre chilenem suas provas. Né? O pessoal ficava chorando, mas da última vez eu fiquei até 10h20 lá para o pessoal não reclamar de tempo. Então aqui, questão 3, era só fazer e apontar o que é cada um desses termos da curva, né? Vocês têm até consulta para poder fazer, então podem aproveitar aí. Eu já dei aqueles slides, eu montei os slides justamente para poder ajudá-los nesse sentido dessas curvas, né? Estou tentando enriquecer ao máximo os slides com texto, com coisa resumida, porque eu estou vendo que os livros que vocês podem ter acesso são muito difíceis de vocês obterem a informação exata, muitas vezes eles ficam rodando, porque eletrônica de potência tem muita coisa que é pontual. Então, para a gente fazer uma análise que seja genérica, né, da curva como um todo para cada um desses elementos, fica um pouco difícil de achar. Então, para aqueles que não têm o Rashid aí para poder consultar, eu coloquei a curva bem descrita aqui para vocês lá nos slides. Aí a dúvida da Carol, acho que era nesse aqui, né? A dúvida da Carol, do Marcos. A primeira dúvida que eu lembro é, professor, aqui a gente está trabalhando com quantos tiristores de forma simultânea, né? Eu tenho 3 fases, para cada semiciclo dessa fase eu vou estar trabalhando com um disparo simultâneo para um tiristor. Então, por exemplo, a fase 1 eu estou trabalhando com T1 e com a representação de outro ponto para poder fazer a volta, né? Então, eu vou ter aí pelo menos dois disparos simultâneos por cada uma das fases, né? Vou estar disparando T1, mas eu também vou ter que estar fazendo o retorno desse elemento para a rede. Então, para esse exercício aqui, né, vocês podem considerar o disparo de dois tiristores por fase, né? A gente está trabalhando aí que, apesar de estar definindo aí como único ponto de retorno, né? Vocês têm que imaginar que a fase o circuito vai ser conectado por um tiristor para acionar a carga e outro para poder receber esse retorno. Alguém quer falar uma coisa? Adam, você tinha falado, desculpa, você tinha falado 2 tiristores por fase, então seria 3 pulsos? Não, nesse caso quem falou é 6. Não, ó, pensa assim, para cada elemento que eu vou ter de retorno para cada uma dessas fases, eu vou ter o acionamento individual de pelo menos um tiristor para iniciar a condução pelaquela fase e para fazer o retorno do elemento, né, como se fosse o neutro aí, para o meu conjunto da fase. Então, eu vou ter 6 elementos sendo disparados. Entendi. Esse aqui é um pouco confuso de vocês pensarem nesse sentido mesmo, mas era mais para provocar. Por isso que a provocação desse exercício, se vocês forem ver, eu não pedi para vocês fazerem a comparação direta, né? É só para vocês usarem essa ideia. Olha, se eu preciso de ter 3 fases de comparação aqui para o meu retorno,
eu vou por um tiro-estouro e vou ter que retornar pelo outro. Vou fazer isso para cada uma dessas fases. Então, se eu tiver 6 acionamentos, eu vou olhar naquela forma do beta, né? Aí, na aula passada, até passei aquela formazinha lá para poder satisfazer a dúvida do Marcos, né? Que era essa formulazinha aqui, ó. É olhar isso aqui, né? Ó, se o beta é 6, eu vou ter aí o ângulo de disparo de alfa mais 60, vou fazer a representação do beta crítico aí, vou achar o beta crítico. Então, com esse valor do beta crítico, né, que eu vou ter, eu falo o seguinte, eu faço a comparação, né? A partir considerando um ângulo de disparo de 15 graus, respondo o que se pede em cada caso. O valor do ângulo crítico de extinção, então, para o ângulo crítico de extinção, basta vocês calcularem lá, né, aquela formulazinha que está nos slides para vocês, vocês vão achar o ângulo crítico, e depois eu faço uma suposição, aí essa suposição na prova era mais uma pegadinha mesmo, tá, galera? Mas essa suposição na prova, uma parte é para você verificar 150 e outra de 164,5 graus. Aí eu acho que foi o Marcos que me respondeu assim, professor, mas isso aí não é 180, não? Você não quis dizer que 179,5, não? Alguma coisinha? Eu falei, não falei, né? Mas a resposta é não. Eu quero dizer esse valor mesmo, para vocês responderem com propriedade que vocês estão encontrando lá nos exercícios, né? Então, provavelmente pode ser, dependendo do ângulo que você responda, né? A letra A, a letra B, a letra C podem ter as mesmas respostas, tá? É mais para poder provocar vocês nesse sentido de conseguir avaliar, né, como que ficaria essa representação aí de como vocês iriam trabalhar para poder comparar, né, o ângulo crítico com o ângulo de extinção. Viu o que é o significado do ângulo crítico e vai lá e faz a comparação e coloca o resultado aqui para a gente. Então, questão 4, questão 5. Aí a questão 5 é aquela questão que vocês precisam de fazer uma pesquisa, né? Vocês precisam de fazer, de fato, a pesquisa para poder encontrar. Esses conversores duais, vocês conseguiram encontrar a definição? Conseguiu encontrar essa Eu não consegui encontrar a questão da vantagem da corrente de circulação. Eu tinha achado isso, eu só não lembro onde eu achei, mas eu acho que eu achei na internet. Então, vocês têm que pensar o seguinte, ele é um tipo de conversor, não vou falar tudo, né, mas vou falar por alto, e aí vocês tentam se alinhar quanto ao que vocês estão achando. Ele é um tipo de conversor que pode funcionar, ora como um elemento que vai retificar, ora como um elemento que vai inverter, né? Ora como retificador, ora como um inversor. Então, trabalhando com essa inversão da polaridade, com a retificação, de forma a ter um nível de aplicação direta, eu posso ter esse elemento, esse conversor dual, com ou sem esses indutores aqui, ó. Eu posso ter esses indutores aqui como se fosse um fio direto aqui para carga e aqui um fio direto para carga. Se eu tiver esses elementos compondo aqui do jeito que esse circuito está, eu vou ter uma vantagem. Quando eu coloco esse indutor, esses indutores eles fazem com que eu não tenha, né, não tenha problema quando eu coloque um elemento funcionando em conjunto com o outro, porque eu consigo barrar aí a corrente de circulação dos dois elementos. Então, trabalhando com conversores duais, eu vou ter dois princípios de funcionamento. Um que vai ser com a corrente de circulação e o outro que vai ser sem a corrente de circulação. Quando eu estou trabalhando sem esses indutores, eu não posso, né, em hipótese alguma, deixar ambos os lados trabalharem de forma simultânea. Não tem como eu trabalhar com os dois lados do conversor dual ao mesmo tempo. Então, uma das desvantagens que eu tenho quando eu estou trabalhando quando eu coloco aí, né, esse elemento para não ter a presença do indutor na própria topologia do circuito, eu faço com que eu tenha que garantir, por alguma forma, que eu não vou poder acionar o lado da retificação e o lado da inversão ao mesmo tempo. Então, lá, o livro que eu indiquei para vocês procurarem, esse aqui é o Rashid, tá? Aqueles que não tiverem, podem pedir lá no grupo, não sei se vocês pediram. Eu vi que alguém colocou o livro do Ivo Barbie lá, né, no grupo. Eu até dei palminhas, porque eu tinha acabado de baixar o livro. Falei, pô, se eu soubesse que alguém tinha aqui, eu já tinha pego. Porque o livro que eu tenho, ele é bem velhinho. O livro do Ivo Barbie que eu tenho é da 3ª edição. Então, se vocês pegarem para olhar, vou mostrar. Ô, Adam, eu não lembro, mas eu acho que eu achei no livro essas vantagens da corrente da circulação.
Oi? Eu não lembro aonde eu achei, mas eu acho que foi num livro que eu achei as vantagens da corrente de circulação. Vocês vão encontrar lá no livro do Rashid. Deixa eu só ver se eu já tenho o livro aqui direto na área de trabalho. Se tiver, eu já envio lá no grupo para vocês. Se não, eu procuro depois. Não, eu fiz um. Não tenho. Tenho só livro de Tiristor, que fala a parte dele de Tiristor. Então eu vou compartilhar lá no grupo para vocês só a parte do Tiristor, né, que é uma parte importante também para responder a questão 2, mas depois a gente pode procurar o livro do Rashid para vocês terem um material mais base, né? Como eu falei, né, é muito difícil de vocês terem um único material como base quando vocês vão falar da eletrônica de potência. Lá na biblioteca virtual de vocês têm livros bons de eletrônica de potência, inclusive tem até livros que são difíceis de encontrar, mas são de aplicações, né? Então, cai mais para um tópico especiais de eletrônica de potência. Seria como se já conhecessem todos esses conversores e saíssem aplicando. Vou ver que o nível dele é mais para um livro lá, um livro é mais para mestrado do que para graduação. Então, saindo dessa ideia, tentem procurar lá pelo livro do Rashid. Até coloquei lá no grupo do WhatsApp agora um material de apoio que fala do Tiristor. Esse material lá do Tiristor é do Rashid. Então, por esse livro que eu coloquei lá, vocês conseguem encontrar o livro. A Sam está falando alguma coisa lá, mas se alguém tiver encontrado e quiser compartilhar com os coleguinhas, pode compartilhar lá, tá? Então, nessa questão, sim, que vocês precisam de fazer essa pergunta. Calma aí, Adam, volta lá. Oi? Adam, Pode falar. a letra C aí, para indicar o princípio. Você quer que a gente descreva como está ocorrendo o funcionamento desse circuito? Ou que tipo de funcionamento é esse? Se é em ponte, se é 2 pulsos, 3 pulsos? Que eu achei os princípios assim. Você vai explicar como que ele está funcionando. Se eu colocar a alimentação de A para B aqui, da retificação direta aqui, o que vai acontecer? Qual que é a restrição que eu tenho de acesso quando eu coloco esse LR sobre 2 aqui, esse LR sobre 2 aqui? Aí você vai explicar justamente isso. Vai ter que explicar, né? O que eu posso abrir para vocês que assim, a gente vai estudar sobre o conversor dual, né, lá na frente, mas basicamente é explicar. Não precisa de ficar entrando em detalhes de quantidade de pulso nem nada para poder falar sobre os pontos, não. É a explicação do princípio de funcionamento direto. Como é que funciona um retificador? O retificador funciona colocando a alimentação de um lado, fazendo a inversão do semiciclo negativo, o meio de um de outro, você vai explicar, entendeu? Não precisa de ir a fundo nessa explicação também, não. É mais para vocês terem o conhecimento da base dos conversores duais que a gente vai tocar adiante, entendeu? Entendi. Mas assim, eu já indiquei o livro para vocês, que é o Rashid. Tenta, se você já encontrou, principalmente se já for que já encontrou na internet algumas coisas, né? Tenta comparar aquilo que você encontrou com o livro do Rashid, para você ver se você tem sucesso aí no entendimento. Se não, a gente elabora um outro jeito aí de conseguir chegar nisso. Deixa eu só, se já tiver aqui, eu já ajudo vocês com isso. Alguém tá com alguma dificuldade no primeiro trabalho? Todo mundo conseguiu fazer, conseguiu entregar? Como é que vocês estão? Primeiro trabalho? Porque eu postei, eu vi lá, eu fui fazer um check-up lá de como estava, tem gente que não entregou ainda o primeiro trabalho. Então, tomem cuidado aí, né, para ver se vocês conseguirem verificar lá no portal se está tudo certinho. Depois, o que eu vou fazer? Negativa, né? Eu vou criar um link lá no Google Forms e vou mandar lá no grupo. Aí, uma pessoa do grupo vai pegar o link do Google Forms e vai preencher com o nome do grupo, tá? Uma pessoa. Aí você coloca o nome do grupo inteiro. Por quê? Se porventura essa pessoa preencheu lá e eu verificar, né, que alguém deixou de postar, aí eu vou pegar e vou chamar a atenção. Olha, apesar de você ter postado, não está aparecendo aqui. Tenta postar aí de novo, pra gente não ter problema com isso, tá bom? Mas não precisa de todo mundo preencher, não. Uma pessoa só preenchendo já tá de bom tamanho pra gente conseguir isso aí. Ô Adam. Pode falar, Sam. Mas no primeiro trabalho do nosso grupo,
Só uma pessoa postou. Não tem problema não. Tipo assim, mas estou falando assim, como eu não tenho controle de todo mundo do grupo ainda, porque eu tenho que abrir trabalho para o trabalho poder ver os nomes, né? Quando eu vejo que muita gente não postou, ou seja, pode ser que muita gente, só uma pessoa postou. Eu fico assustado pensando que alguém pode ter esquecido. É mais para poder evitar isso. Entendeu? Adam, Aí, ó, a Sandra inclusive, colocou lá no grupo agora o livro do Rashid. Aê, que bom. Adam. Foi você, não? Hum? Samara. Acho que é Samara. É a Samara. Desculpa, acabei de ver. Ô, Adam, inclusive eu postei o trabalho, até tirei uma fotinha lá daquele protocolo, só que foi dia 17 do mês passado que eu tinha postado. Aí deixei guardado, caso houve alguma confusão, tá guardado aqui a foto. Não, relaxa, mas é mais para poder conferir. Eu vou conferir, claro, antes, eu vou tentar deixar tudo certinho para vocês não terem nenhuma dificuldade com isso, né? Não ter nenhum problema com isso. Claro que não vão ter, mas só para aquelas pessoas que realmente podem ter esquecido, né? E existe, tá, agora? Existe muita gente que acaba esquecendo sem querer, ou posta e aí, sei lá, enfim. Então, vamos começar. Eu acho que alguém tem mais alguma dúvida nesse exercício aqui que queira falar? Alguém tá tranquilo? Então, ninguém tem? A gente vai... Calma aí. Eu tenho sim. Tava desligado o áudio. Porque na questão 1, eu tenho aquele conversor, o retificador. Uhum. Na explicação, ele é 2 disparos. Não, eu tenho 2 pulsos simultâneos. Um disparo, né, para um e um disparo para o outro. Então, aqui eu tenho um caminho do fluxo passando para o disparo, né, e aqui eu faço o retorno. Quando eu estou no semiciclo negativo, eu vou no contrário, né? Aí eu tenho a passagem inversa no semiciclo negativo. Então, na questão 1, eu tenho 2 disparos simultâneos, né? E um pulso, né, por disparo. Estou disparando lá em um tiristor, estou disparando no outro tiristor também. O pulso que você vai estar falando por disparo é esse ângulo alfa aí de 60 graus. Aí o que você vai ter que fazer é só olhar lá nos slides, né? E a partir dos slides você tomar a decisão, né, de qual que é o valor que você tem para o ângulo, né? E o valor para o ângulo vai ser justamente aquele cálculozinho lá. Entendeu? Essa é a dúvida. Nem se eu tenho 2 pulsos. Na número 4, que basicamente o sistema é parecido, eu teria 3 pulsos, só que você falou no começo que ali já são 6 diferentes. Porque, olha só, aqui, ó, eu estou trabalhando na número 1, eu estou trabalhando com um sistema que ele é tem uma única fase. Entendeu? Sim. Ele é uma única fase aqui. Então, para cá, essa fase, eu estou acionando esse elemento. Quando eu estou trabalhando com outro elemento, eu tenho que, por fase, acionar os 3. Entendeu? Aí você pode falar assim, tá, professor, mas nos 3 pulsos lá que eu tenho, eu posso ir trabalhando com as 3 fases diferentes, né? Em ângulos diferentes. Então, eu estaria trabalhando só com 2 pulsos simultâneos também. Dependendo dos valores que você estiver projetando aqui para L e para R, você poderia falar que você vai disparar uma fase por vez. Dependendo da sua aplicação, você poderia colocar uma única fase, né? E aí fazer o controle lá de 120 graus. Mas para o exercício, podem considerar que você vai estar trabalhando com as 3 fases de forma simultânea. Você vai estar gerando para as 3 fases. Aqueles que considerarem 2 disparos e indicarem lá que foi uma aplicação que trabalhou com uma única fase por vez, também vai estar certo. Por isso que eu deixei... Então, até essa é a dúvida, porque, a meu ver, são 3 pulsos, 3 disparos. Só que no começo você tinha falado que era 6. Não, olha só, Marcos. Essa é a dúvida. Você não vai... Olha só, para controlar a primeira fase, eu vou ter que... Para controlar a primeira fase, eu vou ter que dar 2 pulsos. Correto? Ou não? Não. Por que não? Não consigo enxergar isso, essa é a questão. Porque seria a mesma coisa para número 1. Não, mas a número 1, eu estou com um retificador, né? Que está aqui em ponta. Eu estou trabalhando aqui com os dois lados. Eu estou trabalhando aqui com o retificador de onda completa.
tá? Monofásico de onda completa. Lá nas três fases, se você considerar os 3 elementos de forma simultânea, as 3 fases trabalhando de forma simultânea, vão ter que ser 6 elementos para você conseguir tá disparando os elementos e conseguindo ter o retorno. Eu não estou falando, quando a gente fala assim de forma simultânea, é porque aqui a gente não tem a curva, né? Mas eu não estou falando que no primeiro semiciclo eu vou estar com os 4 diodos em funcionamento. Eu estou falando que para trabalhar no primeiro semiciclo, eu tenho que atuar com 2 tiristores. Certo? Para conseguir atuar no primeiro semiciclo, tem que atuar com 2 tiristores. Quando eu vou para cá, eu posso falar que para atuar no primeiro semiciclo para uma fase, eu vou estar atuando com 2 tiristores. Por isso que a representação de falar que se eu estiver trabalhando com as 3 fases, eu vou estar jogando 6 tiristores. Não é de forma... a palavra simultânea aqui não cai legal, mas os 3 disparos estarão... Para cada fase eu vou ter 2 disparos para cada semiciclo. Né? Para o semiciclo eu vou estar trabalhando lá, que seria o semiciclo positivo. Né? Tá? Entendi. Tenta pegar... Esse circuitozinho tem lá no livro Barbie, ele tem a representação do circuito lá no livro Barbie, que dá para poder tentar ver a curva, né? E a curva talvez a gente consiga entender. Se você estiver trabalhando com a curva do jeito que está lá, você vai reparar, inclusive, que para o disparo que é reparado na curva, as 3 fases separadas por 120 graus lá, você só estaria com 2 disparos por vez, né, de forma simultânea, porque para a curva que você vai encontrar lá no próprio Evil Park, você só dispara uma fase, depois de 120 você dispara a outra, depois você dispara a outra. Então, dependendo do ângulo que você estiver trabalhando, você vai ter uma representação diferente. É mais para provocar vocês a buscar essa informação de como que é a curva final desse retificador. Né? Depois a gente vai voltar nessa curva para poder ver o que seria esse trabalhar em conjunto, trabalhar separado, trabalhar com fases de forma simultânea. Porque a gente lê trifácil, já vai na cabeça 3 disparos já. Mas eu entendi o que você falou. A número 6, área que eu tinha te perguntado no Whats. Número 6? Essa aqui? Não, número 6. Essa aqui. O que você me perguntou? Isso. Não? Oi? O que você me perguntou? Eu perguntei se eu posso calcular Pode falar. o beta crítico utilizando esse alfa da letra C. Porque para mim poder fazer a representação de L e VL, eu preciso saber se ele está sendo contínuo ou discreto no circuito. Quer dizer, contínuo ou descontínuo no circuito. Só que eu não tenho nenhum beta. Como é que eu vou saber? Sem ter beta, porque nesses ângulos eu não tenho beta nesse circuito. Não se utiliza beta lá no slide. Você vai projetar um valor de beta e você vai colocar de forma como é que eu posso falar? Você vai colocar o valor de beta ali, mas você não vai colocar, você não tem o valor direto para você determinar isso, né? Então tem os valores lá do indutor para você conseguir colocar o valor se seria contínuo ou descontínuo. Você vai só representar a curva. O que eu quero aqui, Marcos, para você representar essa curva, é fazer uma curva genérica como essa aqui, ó. A representação de L e VL está correta? A letra A. Isso aqui está correto? Se eu estiver trabalhando com isso aqui está correto? E essa aqui que é a questão toda dentro do circuito. Se isso aqui está correto, aí você vai ter que falar assim, então se está correto, você não precisa fazer nada. Caso não esteja, indique por meio de um novo desenho qual que seria o comportamento de L e VL. Então, eu estou trabalhando com diodo de roda livre. Se eu estou trabalhando com diodo de roda livre, independente da corrente ser contínua ou não, então você pode escrever. Você pode falar, olha, a corrente ela pode apresentar 2 meios, né, de condição, contínua e descontínua. Você pode escrever uma curva para o modo contínuo, uma curva para o modo descontínuo, só que a tensão, independente do modo da corrente, ela vai cessar onde? Nesse ponto aqui. Entendi. Por que ela vai cessar? Porque eu tenho o diodo de roda livre. O diodo de roda livre impede que eu tenha negativo. Isso. Essa que é a ideia só. Aí a segunda ideia era qual o significado do beta para o circuito, que é para poder uma linha vocês respondem isso. E a letra C, né, que era uma outra pegadinha da prova. Vocês estão vendo que se estivesse com uma prova presencial, vocês iam sair da prova me xingando, né, aqueles que não fossem atenciosos.
A letra C aqui eu coloquei o valor de beta, coloquei o valor de alfa, só que para o cálculo da tensão, né? Para o cálculo da tensão, eu não utilizo. Eu já tenho a tensão direta, né? Então, a tensão aqui não vou utilizar o beta, né? Aí vocês têm que tirar aí essa representação do beta para calcular a tensão média, né? Adam, pode falar. No slide, essa forma de VL médio, tem uma que tem raiz de 2 sobre π e tem outra que é raiz de 2 VS sobre π, só que não tem esse cosseno aqui. E tem um que é igual a 0,45 VS. Só que se eu fizer com uma forma de raiz de 2 VS sobre π, dá um valor no slide. Se eu fizer com 0,45 VS, vai dar outro valor. Tá, porque, ó, você tem que olhar, quando você está trabalhando com o diodo de roda livre, a forma que você vai utilizar é como se esse circuito fosse resistivo. Olha pelo circuito resistivo e utiliza a forma do circuito como se estivesse trabalhando com o circuito resistivo. Entendeu? Direto. Quando você tem um tópico nos slides lá, e tem um tópico no Ivo Barbie também, né? Que só fala quando você tem o diodo de roda livre. Quando você tem o diodo de roda livre, que você vai utilizar a formulazinha para poder calcular. Mas isso aí é conceitual também. Dá uma olhada lá e tenta verificar qual é essa forma. Se não achar, aí sim você pode chamar no privado e perguntar. Beleza? Então, falar. Dessa forma eu achei. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você falou, igual aquela vez que eu perguntei, você falou que a pegadinha aí é que não utiliza o beta, né? Você não utiliza o beta, porque você não vai ter a componente... O beta não vai influenciar nada aqui, porque você tem o diodo de roda livre. Porque eu imaginei que a pegadinha era o seguinte, você abrir o circuito, aí ele ia ficar igual, sem o diodo, ele ia usar o beta, entendeu? Não. Sabe por quê, cara? Pensa assim, o beta está aqui, mas o valor da tensão, esse aqui está errado. Ó. Esse cálculo, essa forma de onda está errada. A tensão não vai ter uma parte negativa que vai influenciar na tensão média. A tensão ela vai cessar no zero, porque tem diodo de roda livre. Então, o valor da tensão média só vai sofrer interferência do quanto eu demoro para poder disparar alfa, né? Quanto mais tardio for o disparo de alfa D, menor vai ser a componente da tensão que vai fazer parte da tensão média na carga, né? Quanto mais cedo for o disparo de alfa D, maior vai ser a representatividade que eu tenho da tensão, né, na carga. Se eu disparo alfa D em 0, eu vou ter toda a tensão da alimentação na carga. Se eu disparar alfa D lá em 170, eu só vou ter um pequeno valor da tensão na carga. Então, a tensão média, que é o que pede aí, vai depender do ângulo de disparo alfa D. Por isso que tem um cosseno lá que vocês vão utilizar. A formazinha lá do cosseno. Tá bom? Beleza, valeu. Falou. Tem gente perguntando no chat aí, Adam. No chat, o Alexandre colocou, na questão 4, letra A, eu tenho que calcular o ângulo crítico para cá. Não, Alexandre. Você calcula uma única para uma única fase. Tipo assim, para um único circuito. Como eu falei para vocês consideram sendo 6 pulsos direto para você ter a representação para cada semiciclo, faz o pior caso, né, possível, e faz o cálculo para isso utilizando aquela primeira fórmula lá do beta crítico, né, que é o que a gente apresentou, que é justamente essa formulazinha aqui, né, ó, se o beta, se for M, joga alfa mais 60, se for 3, alfa mais 30. Qualquer outra consideração que vocês fizerem de interpretação por meio da curva, porque pode dar interpretações diferentes de acordo com o ângulo de alfa, né? Vocês podem responder no trabalho, né? Por meio das buscas que vocês devem estar fazendo e colocar qualquer interpretação de vocês. Essa questão aí é uma questão que depende do ponto de vista também para você falar o quanto que vai ser tardio, quanto que vai ser aplicado esse disparo aí por meio dessa topologia, né? Vale a pena vocês pegarem lá o livro do Ivo Barbie, dar uma olhada. Tá bom? Então, nesse primeiro exercício, vocês postando até dia 10 cai no domingo, né? Domingo ou sábado? No domingo? Hoje é domingo. Vocês postando até dia 10, que é o domingo, na segunda-feira eu vou começar a corrigir, eu vou ter até a próxima quarta. Então, na próxima aula, vocês não vão ter essa nota ainda. Já prometo para vocês que eu não vou entregar na próxima quinta. Eu não vou entregar essa nota ainda. Prometo para vocês que eu não vou entregar. E aí, lá no dia...
É? Que promessa feia. Ô, cara, vocês estão deixando... Aqui tem um monte de gente deixando para entregar no último dia, eu vou deixar para entregar no último dia também. Aí lá no dia 19 eu devo postar essa nota de vocês. Tô zoando, eu vou postar provavelmente no final de semana, lá do dia 16, 17, que é quando eu vou conseguir parar para poder digitar no sistema, né? Então, no 16, 17 eu posto a nota, e no dia 21 a gente pode discutir qualquer coisa que tenha surgido com relação a isso. Beleza? Então, eu espero que não dê nenhum problema na postagem. Se der algum problema, vocês podem entrar comigo lá, entrar em contato lá no WhatsApp, vocês vão falando comigo, vão entrando, deixando mensagem lá. Apesar de eu não responder na hora, eu vejo, tá? Tanto é que hoje, quando a primeira coisa que eu vim aqui foi perguntar das mensagens de vocês. Eu ia perguntar do Marcos, só que ele se antecedeu, e aí da Carol também eu já respondi. A gente parou nesse tópico, né? A gente viu o que seria o conversor bucket. Das pessoas que estão aqui, tem algumas que não estavam na aula passada, a gente começou a falar sobre os conversores de corrente contínua. Na aula passada a gente falou sobre os conversores de corrente alternada, né? E aí a gente começou a falar sobre os conversores de corrente contínua para corrente contínua. Hoje eu vou continuar falando um pouco deles, né, sobre esses conversores, mas quando a gente trata desses conversores, vocês vão reparar que existem diversas manipulações que eu posso fazer para esses elementos, e dependendo da manipulação eu troco o tipo de elemento que vai ser a chamada desse circuito. Então, dos conversores de corrente contínua para corrente contínua, a gente viu que existem duas topologias básicas. O primeiro conversor que a gente viu na aula passada foi o conversor buck, que é um conversor abaixador de tensão, e a gente também vai ter um conversor que a gente vai chamar de conversor bush. Então, os dois conversores, né, que são esses primeiros elementos que a gente trabalhou para o buck e bush, são elementos que vocês podem reparar que fazem manipulações com semicondutores, capacitores, indutores e as cargas. Dependendo da forma como eu manipulo a minha carga, manipulo a minha chave, eu tenho um nível de tensão médio na saída maior ou menor para a alimentação que eu preciso de ter. Então, nesses slides eu tentei alimentar o máximo de informações, porque para poder falar desses conversores, vocês vão ver que é um pouco difícil também de se pesquisar, assim como vocês já tiveram uma dificuldade maior para poder achar os conversores duais, né? Quando a gente começa a falar sobre os conversores... Oh, meu Deus, o que saiu? Quando a gente começa a falar sobre os conversores de corrente contínua, a gente também tem uma dificuldade grande para poder encontrar informações que sejam diretas para aquilo que a gente quer, né, que é o entendimento. Então, para o conversor buck, né, que foi a analogia que a gente começou, a gente trata como uma fonte de tensão ligada a uma chave. Se eu quero diminuir a tensão na saída, ou seja, se eu quero abaixar essa tensão, um conversor abaixador, basta eu controlar essa chave para poder fazer a redução de quanto que eu vou ter acesso à minha carga, né? Quanto que a minha fonte de tensão vai estar associada à carga. Então, o primeiro passo que a gente viu é que, para poder fazer isso, eu incluo no meu circuito um indutor. Esse indutor, ele passa a armazenar energia na forma de corrente, ele passa a se opor à variação de corrente na carga, né? E aí, quando eu tenho a oposição de variação de corrente, eu consigo fazer um controle de ajuste da corrente que vai estar sendo fornecendo para a carga, né? Em relação ao tempo que eu tenho do circuito ligado e o tempo que eu tenho do circuito desligado. Se eu não tivesse um indutor no meu circuito, eu iria trabalhar com um circuito onde eu teria um nível alto, quando eu estou com o circuito ligado à chave, e um nível baixo, né, um nível mínimo, quando eu estou com o circuito desacionado da chave. Quando eu incluo o indutor, eu tenho uma curva um pouco mais linear, né, quando eu começo a ter o crescimento da corrente no indutor, isso como reflexo na carga, a corrente não vai ser toda indicada para a carga de forma instantânea, então tem um crescimento linear. E depois, quando eu vou desacionar, eu também não vou ter a variação brusca, eu vou ter um decréscimo do valor aí associado à tensão média na carga por meio da variação da corrente que é fornecida pelo indutor à carga. Quando a gente terminou na aula, né, a gente falou o seguinte: além do indutor, que eu posso estar trabalhando com esses elementos para poder diminuir o ripple de ondulação da corrente, eu posso vir aqui e acrescentar um capacitor. Se eu acrescento o capacitor aí agora em paralelo com a carga, além de diminuir o ripple da corrente associado à saída da tensão, o que eu posso fazer? Determinar uma saída mais contínua. Ao nível de condução que eu estou trabalhando, né, a representação do nível de entrada e saída da corrente no circuito é eu ter uma representação para tensão contínua na entrada, né? Vem aqui tensão contínua, e a alimentação da minha carga também ser apresentada de forma contínua.
Então, quando eu coloco o capacitor em paralelo com esse elemento, que seria a minha própria carga, além da energia indicada pelo indutor, quando eu estou no modo desacionar a minha carga, eu também vou ter o controle mais ligado aqui ao capacitor. E quanto maior for o tempo em que eu permaneço com ela desligado, né, menor vai ser a tensão média fornecida para a carga. Isso aí a gente tentou deixar bem claro na última aula. A gente utilizou o primeiro nome, né, de um MOSFET. O MOSFET aí foi uma ferramenta que a gente encontrou como sendo um semicondutor que também pode funcionar como uma carga. Então, eu tenho agora o controle PWM, essa técnica que a gente já viu nas últimas aulas. Eu tenho uma forma de fazer o controle do acionamento da chave. Essa chave aqui, ela é acionada por uma técnica de controle chamada PWM, que a gente já viu, modulação por largura de pulso. E ao inserir uma tensão de referência nessa modulação, né, eu consigo controlar qual vai ser a representação de abertura e fechamento dessa chave, ou seja, quando que eu vou disparar um ângulo para poder abrir essa chave, quando que eu vou disparar um ângulo para poder fechar essa chave. Em ambos os termos, quando eu for disparar, abrir e fechar essa chave, né, eu vou estar ajustando isso por meio da tensão média que eu quero fornecer para a minha saída. Então, na prática, um único semicondutor não pode realizar essa função. Então, são induzidas chaves controladoras M1 e o diodo D1. Esse diodo serve para bloquear o sentido reverso, né, da corrente, caso a gente, de fato, tenha aí a condição por meio da primeira passagem de corrente. No sentido oposto, a gente consegue trabalhar com o fluxo da corrente quando essa chave M1 estiver desacionada. Quando essa chave de M1 estiver desacionada, né, a condição de corrente será no sentido reverso por meio da aplicação da tensão indicada aqui tanto pelo indutor quanto a corrente indicada pelo indutor e a tensão que o capacitor tenta segurar como sendo constante aí para a carga. Então, o inversor final, né, que seria esse aqui, é o que a gente chama aí do inversor Buck. Então, esse inversor, dependendo da forma de entrada e saída, de entrada a gente consegue controlar a saída, então é comum, né, que a gente pense que a nossa entrada vai ter que ser maior do que a nossa saída, porque senão não seria um conversor abaixador, mas lá na frente, né, hoje a gente vai ver que eu posso juntar esse conversor com o segundo conversor Bush e formar um conversor indireto Buck-Bush. Então, o conversor Buck, ele tem aí uma cara que pode ser uma chapinha pequenininha para conversores, para aplicações menores, e uma cara que pode ser um pouco maior quando a gente está trabalhando com elementos de potência, né? O modo de operação desse conversor está resumido aqui nesses tópicos, principalmente nos outros eu coloquei o modo de operação completo para vocês conseguirem fazer a leitura. Eu acho que esses conversores, por mais que a gente chegue aqui e fale, né, não adianta eu falar como que é o funcionamento do conversor Buck aqui passo a passo, como a gente acabou de ver, se vocês não pegarem e forem lendo cada linha dessa aqui para poder conseguir de fato apurar e entender, né, o que a gente está tentando trazer sobre esses conversores. Então, resumindo, né, o que eu acabei de falar lá atrás. Quando o M1, o que é o M1? Nossa chave aqui de acesso da entrada é comandado a conduzir, ou seja, eu estou acionando, estou fechando ele. A chave na posição A, armazenando energia no indutor. Então, se eu coloco aquela primeira chave, que é esse M1, na posição A, que seria a condução, estou armazenando energia no indutor. Quando eu trabalho na segunda parte da minha onda, posso deixar isso aqui um tempo, né, circulando corrente nesse circuito, que eu tenho a mudança da chave M1 para o estado bloqueado, e aí quando eu estou no estado bloqueado, eu tenho a circulação da corrente agora no sentido oposto, né, aqui tem a corrente fluindo no próprio diodo aqui de roda livre, que está fazendo o papel de dar caminho à passagem de corrente. Então, quando o M1 é bloqueado, a corrente circula pelo diodo 1, diodo de circulação ou de roda livre, substituindo a posição para a posição B. Quando a gente faz isso, então, a gente consegue reduzir aí esse nível de tensão. A gente acabou a aula falando justamente dessa perspectiva, né, de que eu tenho aí a condução em duas partes para esse abaixador, e a partir desse elemento a gente faz a condução em um sentido e alimenta isso para um segundo sentido alternativo. Quando a gente tem o fechamento da chave, a gente consegue alterar qual que seria a curva da saída, e a partir dessa curva de saída tem uma redução de uma tensão contínua que é fornecida para cá. A partir da aula de hoje, a gente vai acabar sendo um pouco repetitivo, né? Então, a gente vai falar
A gente vai chegar a falar dos conversores, e depois na próxima aula a gente vai partir de um e vai fazer como a gente estava fazendo antes. Eu vi tiristor, aí agora eu fui lá, vi o diodo, vi perdas, vi isso, agora eu voltei no tiristor, vi a curva, porque isso não entra na cabeça de ninguém se a gente não fizer a repetição e a tentativa de visualizar esses elementos nessas posições. O conversor buck, se eu não tiver esses elementos nessa exata posição que ele está, ele não pode ser considerado um conversor buck. Depois, vocês vão ver que existem N formas problemáticas para o buck, para o bush, para o buck bush. Se eu falar assim, eu posso colocar esse circuito funcionando direto, se a gente está falando o tempo todo, né, desse circuito aí trabalhando de forma contínua, trabalhando com carga, operando certinho, mas como é que eu faço para desligar esse circuito? Como que eu faço para poder ter esse circuito, por exemplo, se eu tiver um curto-circuito da carga? Qual que é a consequência que eu tenho para esse circuito se eu estiver trabalhando com ele a vazio? Se eu ligar ele e eu não tiver carga, o que acontece com ele? Então, essas perguntas que a gente pode se fazer, né, quando a gente está trabalhando até no âmbito lá das máquinas, né? Porque às vezes esses conversores podem ser conversores que vão fazer o acionamento de máquinas. E vocês vão ver que a partir da próxima aula a gente vai atacar eles, né? De forma a investigar qual que é a problemática para cada um desses circuitos, né? E qual que é a solução que a gente tem que criar para poder acionar ele, para poder partir. Se eu posso partir diretamente, se eu tenho que fazer um circuito de disparo individual, como que é o circuito de controle, se eu posso fazer a partida por meio dos circuitos, né? Analisando que a carga vai estar vazia ou em curto-circuito e tudo mais. Então, apesar de a gente estar vendo e revendo esse circuito, né? Sempre vocês vão, de semana a semana, né? Conseguir compreender qual que é a problemática que eu tenho desses circuitos, né? E a partir dessas problemáticas nós vamos conseguir caminhar por eles até a gente chegar num ponto que é muito importante, que são os inversores, né? O fecho da disciplina se dá quando a gente consegue chegar nos inversores, que aí já tem uma aplicação mais direta para vocês também, né? Principalmente para aqueles que já têm o trabalho direto com os inversores, chegar nesses inversores e conseguir fazer, conseguir assimilar, né, qual que é a diferença das topologias dentro do circuito que a gente tem e como que é o princípio de funcionamento básico desses inversores, né? Ou seja, sair de corrente contínua e ir para a corrente alternada. Aqui a gente está corrente contínua para corrente contínua. Então, esses dois modos de funcionamento do buck, né? E aí a gente entra no conversor bush. Então, o conversor bush agora, em contrapartida ao conversor buck, ele é um conversor que a gente chama de conversor elevador. Aqui, de cara, se a gente já conseguiu, né, tirar aquela experiência do conversor passado, a gente já consegue fazer um pensamento crítico da maneira de funcionamento, né? Eu tenho uma chave, essa chave foi trocada, olha, se eu volto para cá, eu tenho a chave aqui, né, e o indutor aqui na frente. Então, no primeiro momento, eu já começo carregando o meu indutor, no segundo momento, o que eu faço? Eu tenho corrente no sentido reverso. Eu estou abaixando o nível de tensão. Agora, eu quero um conversor que ele faça o aumento do nível de tensão. Quero elevar o nível de tensão da saída. Então, olha o que acontece de cara. Ó. A minha chave, o meu semicondutor, não está mais ligado diretamente com a minha carga aqui na frente. Né? Eu estou colocando o meu condutor aqui, meu elemento aqui, e parte do circuito, isso aqui, né? Eu já posso imaginar que no momento em que isso aqui estiver fechado, né? No momento que essa chave estiver fechada, eu vou ter a passagem nesse sentido para poder fazer o quê? Armazenar energia no indutor. No segundo momento, na hora que essa chave abrir, o fluxo de corrente que a gente vai estar disparando do indutor mais a corrente que vem proveniente da própria fonte, né? Então, vai fazer com que eu tenha um nível maior, né, da tensão média na minha carga, porque aí, de fato, eu vou estar trabalhando com um elemento onde eu consegui armazenar energia no período anterior e depois, no período T+1, no período de avanço, eu consigo disparar essa energia armazenada mais energia de contínuo da minha própria fonte. Então, o meu capacitor permanece aqui, na mesma posição, para poder garantir aí o nível contínuo da carga, para poder garantir que a tensão média na carga permaneça constante, com menor ondulação possível, né? O menor ripple de onda possível na minha carga. Eu tenho aqui o controle por meio de uma tensão de referência no PWM, novamente, assim como o conversor bush, né, buck, mas aqui no conversor eu vou controlar essa chave que agora se encontra, né, não mais em série com a minha própria fonte. Aqui, principalmente, a gente fica naquela pergunta, né?
E se eu precisasse desligar esse conversor, o que eu ia fazer se eu precisasse desligar ele, né? Se a gente, do jeito que está aqui, ou eu abro essa chave, se eu abrir essa chave aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter condição aqui. Ou eu fecho essa chave e eu vou estar com esse elemento disparando aqui. Como que eu faço para desligar ele? Eu vou lá e desligo a minha fonte? O que eu vou fazer para poder desligar isso? Então, é uma primeira pergunta que a gente tem problemática com relação ao conversor burst, né? Que é legal já deixar essa provocação para vocês, para aqueles que gostam da área, né? Começarem a pesquisar como que eu faço para poder acionar esses elementos, como que eu faço para desligar, se eu posso fazer partida direta, se eu posso desligar ele, como que eu vou fazer desligar, como que eu trabalho com ele a vazio, como que eu trabalho com ele em curto-circuito. São 4 perguntas muito importantes quando a gente está trabalhando com esse conversor burst, quando a gente está trabalhando com o conversor burst, quando a gente vai trabalhar com os demais conversores. Então, esse conversor burst, então, funciona nesse sentido. Eu tenho aqui a chave M1 conduzindo no primeira parte, né? Essa chave M1 está conduzindo a corrente através do indutor L cresce, então eu consigo fazer o armazenamento de energia aqui na forma de corrente pelo próprio indutor, armazenando energia no mesmo. E aqui eu tenho o primeiro elemento trabalhando. Se esse capacitor estiver conduzindo, se esse capacitor já estiver armazenado por uma fonte no semiciclo passado, ele está alimentando a carga com essa fonte, né? Enquanto eu estou trabalhando com a alimentação do indutor. No segundo momento, né, que é quando eu mudo essa chave, né, quando a M1 agora está aberta, eu abro essa chave e aí eu tenho o fluxo de corrente sendo indicado aí como sendo a corrente proveniente que passa pelo próprio diodo aqui, que vai para a própria carga, né, sendo bem maior do que aquela corrente que eu teria inicialmente, que seria a própria corrente da fonte apenas. Então, a energia que eu estou armazenando no capacitor, né, quando eu saio desse circuito para poder fazer o chaveamento da chave M1, né, fazer a M1 voltar à operação aqui e novamente conseguir ter a recirculação da corrente, o armazenamento da corrente no indutor, eu vou ver que esse capacitor vai estar garantindo a saída nesse instante de tempo que eu estou observando a chave M1 aberta, né? Ou a chave M1 fechada quando a gente estiver trabalhando com a carga do indutor. Então, esse circuito, a gente tem que pensar sempre, né, que quando a gente está trabalhando com burst, essa ideia do controle aqui, ó, vai ser primordial, vai ser crucial para poder determinar quanto tempo eu vou deixar essa chave fechada e quanto tempo eu vou deixar essa chave aberta. Por quê? Porque eu não posso reduzir a tensão do capacitor a ponto da minha carga ter um nível abaixo do esperado e eu não posso deixar que esse indutor seja descarregado. Então, constantemente, eu tenho que ficar chaveando isso aqui para poder, ora, armazenar energia aqui do indutor, ora, fornecer o nível de armazenamento do capacitor. Quando eu vou finalizar essa chave, né, quando eu vou abrir essa chave, da segunda forma, de onde eu vou estar novamente carregando o indutor e disparando e fornecendo o nível de tensão à carga por meio do capacitor. Então, os níveis de chaveamento aqui, eles devem ser controlados pela tensão de referência que a gente vai fornecer no circuito, justamente pelo fato de que se eu tiver qualquer situação onde esse indutor não esteja fornecendo, né, os níveis máximos aí de corrente que o meu circuito precisa, eu vou precisar de mexer ou no tamanho do indutor, né, ou na forma como eu estou trabalhando com o controle dele, né, ou na forma como eu vou estar trabalhando aí nesse controle PWM. Então, de fato, o conversor burst também vai funcionar como um elemento que a gente pode ter a necessidade de utilizar em algum segmento, porque às vezes a gente precisa de elevar um valor de tensão em parte do circuito, né, e utilizar esse circuito com os níveis de tensão mais aplicados. Normalmente na sala de aula eu levava um conversorzinho na mão, né, e mostrava para a galera o próprio conversorzinho com os circuitozinhos, mas não tem como a gente mostrar para vocês aqui, porque não tenho ele em casa, né? Eu catava ele e levava para a sala de aula. Mas é só um ilustrativo, né? Na prática, quando a gente vai fazer um conversor desses para alta tensão, a gente vai ter elementos que são muito grandes, né? Capacitores, motores, todos bem elevados. Então, ó, quando a chave M1 está aberta, a corrente no indutor continua fluindo, agora através do diodo D1, no conjunto RC, e volta à fonte, né? Então, nessa etapa, o indutor transfere energia armazenada na primeira etapa da carga. A tensão sobre o capacitor deve ser maior do que a tensão da fonte, porque se eu estou querendo ter um aumento da tensão na carga, de fato, essa tensão aqui vai ser maior
que é provocada pelo próprio nível da corrente, né? Que vai ser maior quando a gente está trabalhando com esses elementos. Então, a tensão da carga vai ser maior do que a tensão da fonte, né? A tensão do próprio capacitor é maior para que haja transferência de energia na segunda etapa. Alguém quer falar alguma coisa? Olha, pode falar. Que diferencia se eu colocasse um curto em cima desse D1 aí? Que eu não estou vendo muita utilidade no D1 nesse circuito. E no primeiro instante, se você carrega o indutor, né? E D1, no caso, não está conduzindo, mas se fosse um curto aí, conduziria da mesma forma, né? Se aqui fosse, você está falando o seguinte, se isso aqui fosse um curto, se isso aqui fosse um curto, você teria fluxo de corrente passando para cá, não é o objetivo, né? Mas assim, você pode falar assim, professor, mas por que o diodo está aí, eu estaria conduzindo da mesma forma, né? É isso que você está falando? Isso. Não, porque o diodo nessa posição aqui, ele vai impedir, né, que eu tenha fluxo de corrente reverso para cá, entendeu? Ah, tá. Uhum. Se eu deixo ele para cá, eu poderia ter o fluxo de corrente reverso. Como eu estou com ele trabalhando nessa posição, eu bloqueio todo o sentido de corrente na carga, né? Eu deixo o capacitor trabalhando. Corrente reverso se o capacitor tivesse carregado, né? Vamos dizer assim. Isso. Assim, é exatamente essa problemática que a gente trabalha com o burst, né? Assim como eu estou falando com vocês para provocar. No primeiro momento, eu não vou ter o capacitor carregado inicialmente, né? Para começar o circuito, eu preciso de ter o capacitor carregado. Aí a gente vai ver, a pergunta que você teve é totalmente pertinente, até mesmo para o entendimento do circuito. Você fala assim, professor, mas no primeiro momento o capacitor não está carregado, como que eu vou fazer para carregar ele? O circuito de disparo do burst, ele é diferente. Eu já vou ter que, para iniciar o disparo do conversor burst, para iniciar o conversor, a utilização do conversor, eu vou ter que utilizar uma outra forma de se carregar o capacitor. Inicialmente, a gente já vai utilizar um artifício, que a gente vai ver na próxima aula, né, que é justamente poder ver isso, como que eu faço para poder disparar, como que eu faço para poder trabalhar com ele a vazio, curto-circuito e tudo mais. Porque do jeito que está aqui, se esse é o modo de operação 1, você vai falar assim, mas no primeiro modo o capacitor já está armazenado com alguma coisa, isso é impossível. Aí a gente vai ver como que a gente vai fazer para poder fazer o armazenamento de energia no capacitor. Pensa assim, pega o capacitor já carregado, coloca no circuito aqui agora, aí ele funciona direitinho, né? Se ele já estiver carregado. Agora, se ele não está carregado no instante inicial, a gente vai ter que implementar situações para poder conseguir colocar ele nessa primeira fase. A primeira fase do conversor burst, a gente faz o carregamento do capacitor por uma ferramenta auxiliar. Então, é exatamente esse ponto que a gente vai ver quando a gente vai trabalhando com esses elementos de forma a identificar essas problemáticas. A primeira problemática você já identificou, supondo aí a presença o porquê desse diodo, né? Mas esse diodo está aí justamente para ter fluxo, não impedir, né, a corrente no sentido oposto, né, do trabalho, do funcionamento, e justamente para poder conseguir garantir que aquele carregamento auxiliar do capacitor não interfira quando a gente estiver carregando também o indutor desse lado. Entendeu? Entendi. Uhum. Então, vamos lá. Eu já sei, então, que esse conversor burst, do jeito que está, eu já vou trabalhando com capacitor para ser carregado de uma outra forma. Como vai ser carregado, a gente vai ver na próxima aula, né? Pode falar. O diodo, ele tem alguma resistência? O diodo ele vai apresentar assim a resistência do próprio componente, né? Ele vai consumir o nível de tensão aí dado aí pelo próprio componente do diodo para conduzir, ele vai consumir sim um nível de tensão por meio de uma resistência parasita dele aí, um valor de resistência do componente. Mas a gente faz o projeto do conversor para já atuar sobre essa resistência, entendeu? Já considerando esses valores da resistência do diodo. É porque quando está carregando esse primeiro estágio que está aí, por que esse carregamento não consegue chegar até o outro lado? Não, pensa assim, eu tô com o elemento, aqui a chave, essa chave aqui pra gente, ela vai ser considerada como um curto. Aí você fala assim, professor, mas o diodo aqui também é considerado como um curto, né? Se eu fechar aqui, tô fechando aqui, eu tô com duas passagens para cá.
Sim, Isso. mas quando a gente está trabalhando com o circuito, foi o que eu acabei de falar. Essa segunda parte aqui, eu vou ter uma corrente sim fluindo para o diodo, tá? Eu vou ter sim uma corrente fluindo para o lado de cá. Só que a parte de alimentação do capacitor, ela vai ser trabalhada por uma ferramenta auxiliar. Eu vou trabalhar com uma malha de tensão, onde eu vou inserir o controle de carregamento do capacitor, para quando eu iniciar o circuito de fato, o capacitor já está carregado. Aí você pode pensar, né? Se o capacitor já estiver carregado, eu não tenho corrente vindo para o lado de cá. A corrente vai estar só sendo alimentada para a própria carga, né? Então, você pode considerar assim que existe uma resistência, existe sim uma corrente passando pelo próprio diodo, né? Tem a corrente D aqui, né? Como a gente está falando. Só que o carregamento desse capacitor aqui, ele é feito de forma auxiliar. Ele tem um circuito extra, né? Eu vou apresentar para vocês qual que é esse circuito extra. E aí esse circuito extra, ele entra aqui, ó, nessas perninhas aqui do capacitor e faz o carregamento dele. Depois que ele está carregado... Oi? É por esse circuito extra que não tem ligação do sistema aí. Que o diodo ele fica sem ligação até no momento. Sem passagem. Uhum. Aí é como se a gente pegasse aqui, Marcos, e fizesse assim, ó. Pegasse a ponta do capacitor aqui, colocasse uma outra chavezinha aqui e faça assim, ó, carrega aqui. Externa, né? Isso. Aí você vai lá e carrega ele, depois você coloca ele para atuar. Depois que ele tiver carregado uma vez, aí ele consegue manter aquele fluxo por meio dessa troca aí constante. Então, a gente vai se deparar com esses problemas, né, constantemente quando a gente está trabalhando, principalmente com bush, porque aqui a gente fala, tá, professor, então aqui, nesse momento ele está carregando, nesse momento ele está justamente alimentando a fonte. E depois, quando precisar desligar, como que eu vou desligar? Porque se eu desligar esse circuito aqui, desligar esse circuito aqui, eu vou ter corrente no indutor ainda. Então, eu vou estar induzindo corrente na carga, eu posso queimar alguma coisa. Aí a gente vai ver que a gente vai ter que trabalhar com desligamento com circuito auxiliar também. Então, em alguns circuitos, assim... Mas aí, esse circuito auxiliar ele vai ficar o tempo inteiro carregando o capacitor? Não, esse circuito auxiliar ele vai ter que ser utilizado toda vez que eu for dar o disparo, dar a partida, né? Então, por exemplo, eu dei a partida, eu estou nesse estágio agora. Não estou com o circuito auxiliar. Se eu virar a chave para fechar o circuito como estava antes, vai funcionar normal. Vai funcionar, mas o capacitor ele vai descarregar. Ele vai estar em descarregamento, mas antes dele sair do modo, né? O modo de não conseguir mais manter a carga no nível máximo lá para o nível de tensão na carga, o que ele vai fazer? Ele vai voltar para cá, ó. E a gente tem que ter ideia, né, de que esse circuito ele fica constantemente assim, ó, assim, o tempo todo. Não, eu entendi. É porque você perguntou a questão de desligar o sistema. Se o capacitor descarregar todo, o sistema não vai estar desligado? Aí que tá. Eu não consigo desligar o sistema desse jeito? Desligar todo, onde você vai estar submetendo um nível de tensão na carga, né? Aí você está falando assim, ó, vou desligar, vou pegar e vou desligar a chave, deixar a energia fluir pela carga até chegar no zero, né? Existem aplicações onde a gente precisa de drenar essa corrente de forma contínua, né? A gente não pode deixar isso aí simplesmente por abrir a chave e deixar o circuito totalmente ser desativado, né? Desacionado. Por quê? Se eu fizer isso, né, pode ter algum prejuízo para a carga. Então, em algumas aplicações, quando a gente está trabalhando com capacitor, com esses indutores assim, para poder não ter interferências, né, a gente vai fazer manipulações para um circuito de desligamento. O bush, assim como o buck é fácil. Olha para o buck. Ó, o buck está aqui, né? Desliga o buck. Como que eu faço para poder desligar o buck? Eu abro essa chave. Concorda? Sim. Abrir essa chave. Sim. Tem a tensão alimentando em algum lugar? Não. Tensão, tá. O circuito vai fazer o quê? Desligar. O buck, para poder desligar, basta eu abrir a chave. Agora, olha o bush. Eu abri essa chave. O que acontece? Tem energia conduzindo aqui. Certo? Certo. Tem energia conduzindo aqui, ó. Abri a chave, tá assim. Fechei a chave. Aonde que eu tô com energia? No indutor.
Ele não desligou. Ah, sim, você não consegue desligar o indutor, mas a carga em si você desliga a carga. Sim, mas aí pensa o seguinte, a energia que eu estou fornecendo para o indutor, ela vai crescer, 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 crescer até estou fornecendo corrente. Aí que tá, ó, a corrente no indutor vai crescer e eu não vou ter desligamento, eu não vou controlar o quanto de energia que está no indutor. Então, o indutor, quando que eu vou desligar isso? Ele vai ficar funcionando até isso aqui virar um curto e eu curto-circuitar a minha fonte, entende? Entendi. Então, ó, por aqui eu não desligo e por aqui eu não desligo. Meu circuito não continua tendo circulação de corrente, tanto aqui quanto aqui, só que aqui a corrente está fluindo pelo indutor. Então, a corrente está sendo armazenada no indutor até infinito, até eu danificar esse equipamento, eu vou estar fornecendo corrente para ele, ou até ele virar, de fato, aí conduzir toda a corrente, drenar toda a corrente da fonte e eu ter um curto aí. Então, a gente tem que controlar justamente essa ideia de que o conversor Bush, ele não vai desligar. Ele não desliga. Depois que eu coloco ele em funcionamento, ou seja, depois que eu coloco lá um braço esse para poder carregar o capacitor e colocar ele em funcionamento, esse elemento ele não desliga. Ele ou fica assim, ou ele fica assim, direto. Aí, um momento a gente vai precisar desligar, a gente vai ir lá colocar um circuito extra e a gente vai mudar o conversor Bush para poder conseguir fazer com que ele seja desligado. Então, o conversor Bush, para operar, eu já consigo visualizar que ele vai ter um problema para poder carregar o capacitor e ele vai ter um problema para poder ser desligado. Então, em ambos os casos, eu vou ter que dar uma alternativa para ele conseguir ser desligado. Aí, em contrapartida, né, a gente pode definir aí qual que seria a tensão da saída, né, tensão V0, aí, que seria a tensão da fonte. Então, a tensão V0 é Vin, que é a tensão de entrada, dividido por 1 menos o D. O D agora, que é aquela razão cíclica que eu apresentei para vocês, né, o ciclo de trabalho, de fato, lá no TBJ, ele vai ser uma medida importante para cada um desses conversores. Se eu quiser determinar a saída do meu conversor, que seria o V0, eu vou ter que saber o valor da minha tensão de entrada e eu vou ter que manipular a razão cíclica de funcionamento. O que é a razão cíclica de funcionamento? É o quanto eu deixo o meu circuito acionado e o quanto eu deixo ele desacionado. Então, percebe-se que, independente da razão cíclica escolhida, seu valor de tensão média na saída é maior do que a tensão de alimentação. Por quê? Se isso aqui, né, for 0,1, isso aqui já vai ser maior. Se eu deixar um único pulsozinho ligado lá, 1 menos 0,001, eu ficar com Vin dividido por 0,099, né, isso aí vai ser maior do que a própria tensão de entrada. Por quê? Porque eu já sei que em um momento extra eu fui lá e fiz o armazenamento do capacitor com uma energia secundária e eu estou trabalhando com o aumento dessa energia constantemente no meu circuito. Então, percebe-se isso, que é o primeiro ponto. E depois, outro fator importante é o fato de que a razão cíclica não pode ser 1, visto que a maior parte, após o carregamento completo do indutor, ocorrerá um curto-circuito na própria entrada do circuito, dando aí a impossibilidade da gente ter o trabalho, né, dado como a tensão de entrada ser igual à tensão de saída, porque no primeiro momento eu já vou ter energia carregada no indutor, né? E quando o indutor está em fluxo contínuo, ele vai funcionar como se fosse um curto, né? Quando eu mudei a chave, ele já dispara essa corrente. Então a figura mostra essas duas etapas de condição contínua do conversor Bush, né? Que foi aquilo que a gente já colocou lá, só que de forma resumida, as duas partezinhas funcionando, né? E aí a gente tem aqui a forma de onda, né? Na primeira parte eu tenho tendo condução na minha primeira chave, que é o próprio MOSFET, aqui é o desligamento do MOSFET, condução também. E aí depois, quando a gente vai para a corrente no indutor, a gente percebe novamente o crescimento e decrescimento linear. A corrente na própria chave também vai ser linear, porque a corrente na chave vai estar sendo indicada pela corrente no indutor. Então, a corrente na chave aqui linear e a corrente no diodo, né, que é aquela segunda parte também, com decréscimo linear. Dependendo da forma como eu tenho de saída, o que eu faço? Eu aumento esse valor do capacitor e consigo fazer com que a corrente de saída, né, seja o mais próximo possível aí do nível, a tensão na saída seja o mais próximo possível de uma tensão contínua, né? Então, pode-se observar que a corrente no diodo D1 é sempre descontínua, né? Porque no D1, no próprio diodo D1, esse D que está aí, ID, né?
parte dela eu estou com alimentação e parte não estou com alimentação, porque a gente está apenas pensando aqui, eu vou ter alimentação desse lado, alimentação desse lado, e se tiver corrente funcionando de um lado para o outro, essa corrente aí vai ser uma corrente mínima, né? Seria aí a própria corrente dada aí como uma corrente de fuga qualquer, como a gente tinha lá no próprio tira-estufa. Aí, V0 mede o próprio V0, né? A razão cíclica é o T-on sobre o T-off, isso aí não vai mudar. T-on é o tempo que eu permaneço ligado, né, com o meu circuito acionado, ou seja, o número de pulsos que eu tenho para o acionamento, e o TS é o período da minha onda, ou seja, o número de pulsos que eu mantenho ele ligado, mais o número, né, do que eu mantenho ele desligado. O período vai ser justamente a forma de onda completa. Aí o VI vai depender da razão cíclica, 1 menos a razão cíclica vezes o V0. O TS é o inverso da frequência da rede, isso aqui a gente também já tinha utilizado lá atrás e usamos no TBJ também, usamos agora também. Então, o T-on, que é o tempo que eu vou manter o meu circuito em funcionamento, meu circuito de manejar o bus, vai ser a razão cíclica vezes o TS, o T-off aí vai ser dado como 1 menos D vezes o TS. Trabalhando com essa ideia, né, eu consigo construir o que a gente chama de conversor buck-bus. Lá na frente eu coloquei um resumo gigante do conversor buck-bus. O conversor buck-bus é uma das ferramentas mais importantes quando a gente começa a trabalhar no mestrado. A primeira coisa que a gente faz é estudar esse conversor. Vocês vão ver que aqueles que seguirem, né, para uma pós-graduação, aí o Marco que está aí que depois vai entrar no mestrado, né, vai entrar começando fazendo uma análise sobre esse tipo de conversor. O conversor buck-bus, ele funciona como uma integração do conversor buck com o conversor bus. Só que aqui a gente não tem um elemento de conversão direta, como a gente tinha lá nos dois. Eu não estou convertendo energia direta, eu estou trabalhando com uma conversão de energia que ela é indireta. Eu estou trabalhando com armazenamento secundário de energia. Antes eu tinha de cara aqui com a minha fonte, ó, ou o indutor, né, no primeiro caso, ou eu trabalhava direto, né, com o armazenamento do indutor para esse elemento aqui e fazia a conversão. E essa conversão também trabalhava com armazenamento secundário de uma forma secundária no capacitor. Então a conversão de energia dada aqui ela era direta. No conversor buck-bus, eu tenho uma conversão que a gente vai chamar de conversão indireta, né? E aí a gente tem essa cara aí, justamente dado por uma fonte, uma chave S, um indutor aqui, em seguida a própria chave, entender uma alimentação seguida. Tem uma chavezinha, um diodo que está nesse sentido reverso, né? E aqui um capacitor também. O capacitor, se vocês estiverem observando, ele está com uma polaridade invertida e a carga também. Então, aqui nessa hora, quando a gente começa a fazer essa análise, é como se a gente quisesse inverter o circuito, né? Virar o circuito de cabeça para baixo para poder conseguir entender ele. O conversor buck-bus, a entrada do circuito VS vai sair vai ter a saída V0 com a polaridade invertida. Eu consigo aumentar o nível da saída e consigo reduzir o nível de saída só com a polarização invertida. Então, o funcionamento do buck-bus, né? No primeiro tópico, é importante a gente conhecer a ideia que foi vista a partir do buck e do bus, do conjunto, né, dos dois separados para poder formar esses dois elementos. Só que agora, ó, existe uma diferença que agora os componentes são reposicionados visando obter a operação diferente daquela dos conversores abaixo dos elevadores. Eu tenho o indutor saiu daqui, veio para o paralelo, né? O capacitor continua assim, só que eu tenho aqui agora a inversão da polaridade do diodo, né? Esse circuito aqui, se eu faço uma comparação com esse daqui, ó, a polaridade do diodo, eu troquei o diodo, inverti o diodo, está aqui invertido, está aqui invertido. Troquei a polarização do capacitor e troco a representação de como eu vou fazer a alimentação da carga. Eu também vou ter a alimentação por meio de um controle PWM. PWM vai fazer o controle por meio dessa possibilidade de trabalhar com o MOSFET para poder fazer a associação do elemento. Só que aí a gente fica com aquele elemento, né? Olha, eu saio de um conversor que antes a gente tinha visto que era um buck e um bus, né? E agora eu crio um único conversor, que é esse aqui, que é o buck-bus, junção desses dois elementos que estão abaixo aqui, que a gente já viu. Então,
Esse elemento, se a gente for fazer a comparação com esse daqui, a gente consegue visualizar a familiaridade para cá, né? E aqui a gente percebe que esse indutor que antes estava em série nos dois circuitos passa a estar em paralelo com o restante do circuito, né? Se a gente fosse trabalhar como único ponto. Então, é importante destacar que a tensão de saída tem polaridade invertida negativa em relação à entrada. Acabei de falar isso lá no começo do tópico, né? O que é uma característica peculiar desse circuito. Uma segunda coisa que a gente pode trabalhar, ó, agora invertendo aqui de um MOSFET para um TBJ, é que a gente sai de um nível de tensão e vai para o nível de tensão. Sai de um nível de tensão VI positivo, né? Nesse sentido, e vou para o nível de tensão V0 invertido, polarização invertida, V0 negativo. Então, quando eu estou trabalhando com um conversor buck-bust, é como se eu estivesse saindo de uma fonte de tensão e propiciando para a carga uma fonte de tensão. O controle que eu vou fazer de ajuste é em relação à tensão. Existem conversores, né? Hoje eu vou só apresentar por alto esses conversores, a gente vai aprofundar um pouquinho mais, mas basicamente existem conversores que não fazem o trabalho de tensão, existem conversores que trabalham com a representação de corrente. O buck-bust, ele é o primeiro conversor que a gente está vendo que trabalha de forma indireta, ou seja, não faz a alimentação primária desses circuitos, faz a alimentação secundária desses elementos, faz a alimentação de forma indireta, tanto do indutor quanto do capacitor, e faz a inversão da polaridade para poder obter níveis maiores e menores do que o próprio nível da minha tensão de entrada. Então, no primeiro tópico, né, para funcionamento, quando a chave S está aberta, não há transferência de energia da fonte de tensão para o restante do circuito, né? Estou trabalhando apenas com a alimentação no indutor. Devido à polarização inversa do diodo, quando a chave S conduzir, começa a circular uma corrente somente através do indutor L, que é justamente o que está tendo nesse primeiro ciclo aqui, que irá armazenar energia na forma eletromagnética, ou seja, eu vou indicar ao indutor a presença de um fluxo de corrente, esse fluxo de corrente vai permanecer nesse indutor até um instante de tempo que vai ser controlado pela tensão de referência. Então, de acordo com a tensão de referência que eu vou estar alimentando esse circuito, e essa tensão de referência vai me fornecer para o circuito primitivo, circuito inicial, uma alimentação de níveis de corrente para o indutor. Esse nível de corrente vai ser passado adiante, né? Então, quando a chave abrir novamente, quando a chave fizer o próximo semiciclo de abrir, agora eu não tenho mais a condução por meio da fonte para a alimentação do indutor, né? A energia armazenada no indutor fará o diodo conduzir. Então, quando eu estou trabalhando com o indutor, se ele armazenou nesse sentido, ele vai produzir, né, indicar energia no sentido inverso, né? A corrente vai estar saindo desse terminal e fluindo nesse sentido. Quando eu faço essa condição nesse sentido, pelo fato do capacitor também estar polarizado no sentido oposto, não vou ter problema algum. A característica do indutor L1 se manter a corrente e produzir um nível de tensão de polaridade oposta ao que foi entregue a ele inicialmente, entretanto a tensão do capacitor, entregando a tensão do capacitor, carregando. Ele, por estar em paralelo com a carga, finalmente entregará a tensão à saída. Então, quando a gente está trabalhando com esse elemento, também a gente vai ter que trabalhar com uma ideia de que a gente não está com um circuito onde eu só vou abrir uma chave, ele vai carregar e vai disparar. A gente está trabalhando a níveis de controle, onde eu preciso de fazer o chaveamento constante para fazer com que o nível de tensão armazenado no indutor seja transferido de forma indireta para o capacitor e dessa forma eu consigo ter as tensões relativas à carga que eu preciso, né? Eu consigo trabalhar aí com o VOT que eu preciso para minha carga. Como a corrente resultante está em sentido contrário à da entrada, provoca-se o aparecimento de uma tensão negativa na saída com polaridade oposta à tensão de entrada, que foi isso que a gente discutiu no início. Professor, achei um tópico sobre conversor buck-bust na internet, eu vi que tem alguns problemas de partida direta, partida curto-circuito e tudo mais. Assim como a gente tinha no buck, a gente tinha no bust, vocês vão perceber que todos os circuitos da eletrônica de potência funcionam com essas problemáticas.
Às vezes a gente pega um circuito para acionamento, seja de uma máquina elétrica, seja de qualquer outro sistema que vocês estejam trabalhando aí para a parte de acionamento, vocês vão ver que o controle desse circuito nem passa a ser a parte mais difícil. A parte mais difícil é trabalhar com os casos que são peculiares de cada situação. Existem casos onde a carga apresenta uma característica altamente indutiva, então isso também vai influenciar na forma como a gente vai manipular, né? Se a carga vai ser indutiva, eu vou estar trabalhando com uma possibilidade de ter um nível de corrente restrito ali para aquela carga. Então, todos esses circuitos indicados na eletrônica de potência, eles não seguem um padrão. Por isso que se vocês forem pegar trabalhos da área de potência para poder investigar, trabalhos de mestrado, trabalhos de doutorado, artigos, né, científicos, vocês vão perceber que às vezes um circuitozinho desse aqui, ó, só mudando um tipo de representação para a forma como eu vou dispor esses elementos, ou a forma como eu vou tratar eles, né, a forma como eu vou pegar um problema da situação que foi descrita para uma carga específica, você trabalhar com esse circuito, você vai ter uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, porque é muito abstrato. Eu pedi para vocês preencherem lá, né, aquele link lá do mente.com, justamente para poder sentir como vocês estavam achando da disciplina. Eu achei a palavra lá que eu usei para definir quando eu vi a eletrônica de potência na primeira vez, que eu vi assim, abstrato. Realmente, a eletrônica de potência não é uma eletrônica como a eletrônica analógica que a gente consegue enxergar no dia a dia, a aplicação direta, sem pensar. E os níveis da eletrônica de potência, eles são abstratos. Eles são níveis onde eu não consigo imaginar, a não ser na hora que eu pego uma aplicação direta que eu sento lá. Vou estudar conversor buck-bust na minha casa. Vou pegar a aplicação do conversor buck-bust, abrir o Google Acadêmico, pegar uma aplicação específica e eu vou ver o mundo por trás daquela manipulação que o autor teve que fazer para poder tratar um problema. A gente, em 15, 20 minutos de análise para um tipo só do conversor, a gente já viu problemas para desligar, problemas para ligar. Imagine, então, se a gente tem problemas de representação para as cargas, né? Ou problemas específicos. Então, realmente, trabalhar com esses níveis de apresentação para os conversores leva um pouco do raciocínio que a gente tem que ter para os componentes. Os componentes em si, eles vão formar elementos e esses elementos serão nossos conversores para atuar com cargas específicas. Então, não tem como a gente ter um único tipo de conversor, um único tipo de trabalho para poder fazer o meu conversor funcionar, o meu conversor ser utilizado aí da melhor forma possível. Existem N formas de você manipular o conversor buck, N formas de você manipular o bush e N formas de você manipular o buck-bush. Se eu trouxesse uma única forma para vocês e falasse assim, ó, só vai existir isso quando vocês se depararem, né, com um desses trabalhos que seja da área aí, vocês vão reparar que o nível é muito mais baixo, as manipulações que a gente tem que fazer são específicas e às vezes um nível desse, né, achar um elemento, ou seja, tratar esse capacitor aqui pode ser um fruto aí de uma pesquisa que vai durar para anos para estudo de vocês. Então, em resumo, quando a chave está fechada, armazena-se energia no indutor, que é aquela primeira parte que a gente já estava trabalhando. Eu já posso imaginar que eu vou ter que ter um elemento secundário para poder ter armazenamento do fluxo de tensão no próprio capacitor, né? Se eu estiver trabalhando com um problema específico, senão eu vou ter que esperar o próprio indutor fazer esse armazenamento de energia no capacitor. Quando ele abre, entrega... Pode falar. Isso que eu ia perguntar que você falou agora. Nesse caso, eu tenho um elemento extra para poder carregar o capacitor ou deixo por conta do próprio indutor para carregar ele? O conversor buck-bust, se você dependendo do nível de tensão que você precisar na carga, se você não tiver um indutor muito grande para poder conseguir fornecer isso, sim, você vai precisar de ter um elemento extra para poder fazer uma alternativa a esse para poder fazer esse carregamento. A principal diferença é que eu tenho que carregar agora no sentido invertido, né? Eu não vou poder utilizar o mesmo circuito que eu tenho para acionamento do bush, que a gente usava lá, para esse circuito. Eu tenho que trocar a polaridade para não ter problema com esse capacitor aqui, tá? Mas vai depender da aplicação também. Então, a tensão de saída é controlada pela razão cíclica. Lembrem da razão cíclica, o Dzinho que a gente tem, que é também dado pela equação. Então, o V0 vai ser D dividido por 1 menos D vezes o VI. E esse D aqui para a gente é o tempo que eu tenho, né? Que o meu circuito permanece ligado, que é esse próprio D aqui, dividido pelo próprio período de cada onda. Ah, professor, mas como que eu vou trabalhar período por período? Justamente trabalhando período por período,
eu vou determinar qual que vai ser a razão cíclica. Com essa razão cíclica, eu vou conseguir chegar no valor, né, da tensão de saída para a minha carga. Por meio dessa tensão da carga aqui, eu vou multiplicar esse produto pela tensão de entrada, né, que é o VIN, e encontrar qual que vai ser essa tensão de saída ou o próprio V0 que a gente chamou ali. Então, a razão cíclica que para a gente é muito importante para poder conseguir determinar V0. Os níveis de corrente normalmente só seguem aquela ideia que a gente estava tendo antes de conseguir fornecer um fluxo de corrente que tem uma ondulação, um ripple menor. Quanto menor for esse ripple de ondulação da corrente, trabalhando com capacitor invertido, eu vou ter uma representação para VC na saída invertida também, tá? Só que aqui, levando em consideração isso, aí eu coloquei um resumo para vocês. Quando se deseja controlar o fluxo de energia entre a corrente de tensão contínua e uma carga com características de fonte de tensão contínua, né? Nível de tensão contínua, saídas em tensão contínua. A característica que eu quero controlar é tensão. A característica que eu estou controlando é tensão. Eu não estou vinculando aqui a níveis de corrente, eu estou vinculando a níveis de tensão. Eu estou trabalhando com níveis de corrente aqui. Deve-se empregar um conversor de acumulação indutiva, o qual trata-se do conversor CC-CC indireto. Então, um conversor CC-CC indireto, né, que o primeiro dele a gente está vendo é o buck-bus, ele não trabalha com o armazenamento indutivo direto da fonte. A gente está vendo que a gente faz esse armazenamento de forma secundária, junto com o próprio circuito, né? Eu faço o armazenamento aqui e depois eu forneço o fluxo de energia para o capacitor. Não há como controlar a transferência de energia entre as fontes da mesma natureza sem que haja, né, algum elemento do circuito, sem que haja algum elemento do circuito entre as fontes. No caso da transferência de energia entre as duas fontes de tensão, é imprescindível a utilização do elemento de energia que se comporte de uma fonte de corrente, que é justamente aquele indutor que fornece corrente para o circuito na segunda parte do funcionamento, né? Essa segunda parte é que ele funciona como uma fonte de corrente, injetando corrente no sentido oposto. Os componentes que se apresentam tal característica é o próprio indutor. Dessa forma, o conversor buck-bus armazena energia proveniente da fonte de alimentação do indutor e depois a transfere para a carga. Lembrando que essa transferência ela é intermediada pelo próprio elemento capacitivo dado aqui pelo capacitor que a gente já viu. Quando se deseja controlar o fluxo de energia entre a tensão contínua e a carga da fonte de corrente contínua, deve-se empregar um conversor de acumulação capacitiva, conhecido como Cook ou Chuck, né? Esse conversor que a gente chama de Cook agora, ele possui um funcionamento parecido com o nosso conversor dado que a gente acabou de ver, só que olha a diferença. Eu vou controlar o fluxo de energia agora não mais por uma tensão contínua, para a saída de tensão contínua. Eu vou controlar o fluxo de energia por meio de uma corrente contínua para a saída em corrente contínua. Então, no caso da transferência de energia entre as duas fontes de corrente, é necessária a utilização de elemento de energia que funciona como fonte de tensão. Esse componente que apresenta tal característica é o capacitor. Olha a inversão que eu tenho do princípio de ideias do buck-bus. Olha, eu tenho um elemento que funciona como fluxo de corrente e a minha característica, né, é como fonte de tensão. Eu entro como tensão e saio como tensão. E eu tenho um elemento aqui que trabalha de forma intermediária para injetar valores de corrente. Aí eu falo assim, mas e se porventura eu tiver alimentação e saída, e eu quiser controlar não os fluxos de tensão da alimentação e da saída, se eu quiser controlar os fluxos de corrente? Existem cargas que você precisa de fato de trabalhar com valores de corrente. Eu quero fornecer o circuito um valor de corrente alto, independente da tensão que eu esteja trabalhando. Eu posso controlar o valor de tensão, mas a minha principal forma de avaliação para aquela carga é o valor de corrente. Eu preciso de aumentar, eu preciso de reduzir o valor de corrente, preciso de fazer alguma coisa por conta disso. Então, nesse caso, quando a gente está trabalhando com valores de corrente, né, eu estou trabalhando com a oposição desse circuito, apresentando um elemento que vai injetar, né, o componente na fonte, em forma de fonte de tensão, que é o próprio capacitor. Aqui no conversor buck-bus, como resuminho,
Se a gente for fazer analogia, no caso de transferência de energia entre duas fontes de tensão, lá é o quê? Fonte de corrente. É imprescindível a utilização de elementos de energia que se comporte na fonte de corrente. Então, lá a gente vai se comportar como uma fonte de tensão. No caso, para o conversor Buck, eu uso o indutor. E aí, se a gente vai chegar nesse outro conversor, a gente vai utilizar o capacitor como elemento intermediário. Então, o conversor Kirk pode ser considerado como um composto de uma associação do Buck-Bush, né, do Bush, seguido do conversor Buck. Lá no outro, a gente trabalhava de forma inversa, né, a gente trabalhava com o Buck, seguido do Bush. O circuito a seguir é mostrado no próprio conversor Bush. Então, eu tenho aqui o meu capacitor, que agora ele fica em série com o circuito. Lá a gente tinha o próprio indutor aqui, a chavezinha funcionando aqui como sendo a própria uma alimentação. Então, o circuito simplificado do que é mostrado abaixo, eu tenho uma ideia de uma fonte de corrente na entrada e uma ideia de uma fonte de corrente na minha saída, né? O comportamento que eu quero analisar para a entrada vem na forma de corrente, e o comportamento que eu quero analisar para a saída vem na forma de corrente também. Dessa forma, quando eu estou trabalhando apenas o comportamento, né, eu consigo trabalhar em analisar algo que vai fluir dessa forma. O que seria, então, uma forma de trabalhar com formas de trabalhar com uma fonte de corrente? Ah, professor, eu sei que uma fonte de tensão em série com um elemento, né, pode funcionar como sendo uma fonte de corrente. Então, eu pego a minha fonte de tensão, coloco em série com o indutor e no sentido oposto, né, trabalhando novamente com o sentido oposto, porque eu estou trabalhando com um elemento que ele é indireto, eu tenho aqui uma fonte de tensão em série com um indutor. Então, em geral, as fontes de corrente são substituídas por fonte de tensão em série com indutores, como mostrado a seguir. E cabe destacar que a fonte de tensão de saída apresenta polaridade contrária à fonte de alimentação. Com os conversores indiretos, a gente faz essa manipulação, né? Essa manipulação é feita justamente para poder garantir os níveis de tensão e corrente com a representação que a gente precisa para a saída. Então, se eu estou trabalhando com o conversor Buck-Bush, eu vou sair com níveis de tensão no sentido oposto, como a gente já tinha visto, manipulando o valor de uma corrente. Quando eu vou para o conversor Kirk, eu vou sair com níveis de tensão oposto, manipulando o valor de tensão, que é o próprio capacitor que está ali para poder fazer o nível intermediário. Aí, para a representação do cálculo da razão cíclica, né, eu tenho aí o mesmo tópico, só que agora eu não vou relacionar mais tensão, né? Antes eu trabalhava com os níveis de tensão, agora eu estou tentando trabalhar com os níveis de corrente, né? O tempo que eu permaneço com a injeção de corrente de um lado, o tempo que eu permaneço com a injeção de corrente do outro, lembrando em consideração que isso aqui vai ser o tempo que eu vou deixar desacionado pelo tempo que eu vou deixar desacionado. Considerando a igualdade para essas duas expressões, eu consigo encontrar qual que seria a razão cíclica. Então, a razão cíclica para a gente, descontando aí na nossa representação D, vai ser novamente dado como T1 menos dividido pelo próprio T. Ah, professor, mas isso aí já era a própria razão cíclica de antes. Sim, a razão cíclica de antes também a gente considerava T1 dividido por T, como sendo qualquer outro cálculo para a razão cíclica. Mas o cálculo que a gente pode considerar para, nesse caso aqui, é o ganho que eu posso ter com o meu conversor. Essa palavra ganho, né, ganho estático do conversor, é o quanto eu consigo encontrar a partir da minha tensão, da minha corrente de entrada, para a minha tensão, da minha corrente de saída. Então, desprezando as saídas, né, se eu tiver aí o nível de tensão de entrada pelo nível de tensão de saída, P0, saída, V1, entrada, corrente I e corrente I0, eu consigo falar que a representação desse ganho pode ser dada como D menos D dividido por 1 menos D. Então, nesse caso aqui, né, o ganho de tensão, o ganho do conversor estático também pode ser dado como menos 1 menos D dividido por D, né? E isso aqui às vezes pode ser utilizado em algumas fases construtivas desse conversor. O que significa isso? Se você tiver a razão cíclica, ou seja, como você vai trabalhar com o acionamento de cada parte do circuito, você consegue chegar nos níveis de tensão e corrente. Eu estou passando essa parte para vocês de análise, de só mostrar o que seria isso, justamente para vocês terem a ideia, né, pessoal, de que quando vocês estiverem trabalhando com esse conversor, com qualquer outro tipo de conversor,
cada conversor vai possuir um ganho que vai ser definido de acordo com a forma como eu vou fazer o acionamento. Essa forma do acionamento da chave, a forma como eu vou fazer o controle, se eu vou utilizar um PWM, se eu vou utilizar uma outra forma de trabalho para poder chegar nesse conversor, ela vai depender muito de como que vocês vão alinhar a ideia do PWM, a ideia do circuito, o que vocês querem para a saída e para a entrada do meu circuito, né? A partir da minha entrada. Então, portanto, o conversor Cooke apresenta a mesma característica de transversão do conversor Buck-Bush, que é aquilo que a gente já discutiu. Eu falei para vocês, não tem como a gente chegar nessa ideia sem seguir um fluxo de pensamento, né? Por isso que eu quis voltar lá no Buck, discutir o Buck-Bush, agora chegar no Cooke. Porque quando eu estava trabalhando com o Buck-Bush, a gente já via aquela característica de tensão, de corrente por meio, de tensão por meio da manipulação de corrente. Agora, quando eu estou trabalhando com o conversor Cooke, se o meu D, que é a minha razão cíclica, for menor do que 0,5, eu consigo trazer para o meu circuito uma característica de reduzir o nível da tensão de entrada para a tensão de saída. Em contrapartida, se eu tenho aí um D maior do que 0,5, eu consigo fornecer para o meu circuito um circuito que vai elevar o nível da tensão de entrada para a tensão de saída. Então, de acordo com o D, aonde que eu vou trabalhando com essa razão cíclica? A forma como eu vou controlar essa chave, essa chavezinha aqui, eu vou conseguir trabalhar aí para poder manipular essa chave e fornecer aí para a carga o nível de tensão maior ou menor que eu precise. Então, esse aqui é o circuito geral do conversor Cooke. A gente vai ver esse circuito um pouquinho mais a fundo, mas basicamente o que a gente precisa de trabalhar com o conversor Cooke, eu vou até pedir para vocês tentarem fazer uma analogia de chegar, olhar para esse circuito, pensar naquilo que a gente discutiu do Buck-Bush e falar assim, olha, aqui, se eu estou com essa chave aberta, eu posso fazer isso, se eu estou com essa chave fechada, eu posso fazer isso, o nível de corrente está assim, o nível de tensão está assim, e vocês vão fazer essa analogia direta aí pelos dois conversores que a gente já viu. O conversor Bush, eu já fiz a tratativa direta com vocês, né? A gente fez a passo a passo, eu vou pedir para vocês tentarem fazer esse pensamento crítico aí com relação ao Cooke também, tá? Aí, para poder completar, existe um outro conversor, né, que funciona um pouco parecido até mesmo com os dois circuitos, mas junta um pouquinho de cada um. O conversor CPIC, né, foi dado inicialmente aí como um elemento para aumentar a proteção, ele pode ter o que a gente chama aí de isolação galvânica, né? Ele pega um elemento de indutor aí e coloca dentro da fase construtiva, ele pode colocar aí um transformadorzinho. Então, ele pode operar como abaixador ou elevador de tensão. Ele possui uma característica diferente dos outros dois que a gente já estava vendo, né? Diferente do próprio Buck-Bush, porque aqui agora ele apresenta o indutor em série com a fonte. E o capacitor aqui que vai funcionar também como um elemento que vai armazenar energia, só que aqui ele pode também operar apenas como uma forma de proteção, colocando esse transformador aqui no meio. Em muitas representações da eletrônica, né, vocês podem encontrar esses transformadores assim, que fazem que tem uma representação de N1 para N1, ou seja, o nível de entrada desse transformador pode ser o mesmo nível de saída do transformador. Eu só coloco ele no meu circuito para poder garantir a proteção de transmissão de fluxo, né, de energia de um lado para o outro. Então, apresenta características de fonte de entrada de corrente, né, o que resulta em baixas ondulações de corrente, e apresenta características na fonte como fonte de tensão para a saída. Então, como característica de comparação, Buck-Bush, entrada, tensão, saída, tensão. O Cooke, entrada, corrente, saída, corrente. As manipulações são invertidas. No Buck-Bush, a minha manipulação é por meio de indutor. No meu Cooke, a manipulação é por meio de um capacitor. Se a gente avança um pouquinho, o que estava faltando? Eu poder entrar como uma fonte de corrente e eu poder sair como uma fonte de tensão. Então, a tensão de saída possui a mesma polaridade da tensão de entrada. Nos dois outros circuitos, nós vimos que a manipulação, por estar trabalhando com a mesma representação de variáveis, né, possuía polaridades invertidas. No CPIC, a gente possui inversões na forma de controle. Eu vou controlar o nível de corrente na entrada. Quando eu controlo esse nível de corrente,
né, eu vou manipular esse nível de corrente para poder chegar nos níveis de tensão que eu preciso. Então, a polaridade da tensão de entrada é a mesma polaridade da tensão de saída, né? O que eu permito fazer de controle aqui direto é justamente acrescentar aquele controle que a gente tinha lá do bush, né? Se a gente for olhar o início aqui do bush, né, que está aqui, ó, coloco o meu indutor e série com uma chave, que é aproveitar isso aqui como sendo a entrada do CPIC, que está aqui, né? Meu indutor em série com a própria chave aqui, e em seguida colocar o meu capacitor aí para poder ter um armazenamento direto e conseguir ter um controle mais direcionado. Então, ó, o CPIC não isolado pode ser apresentado também, colocando no lugar do próprio trafo ali o indutor LM, que funcionaria como aquele trafo que a gente viu. E aí eu consigo trabalhar com essa representação, né? Que se eu tiver trabalhando com tráfego, eu vou ter de N ali, vai ser o número de representações de transformação do meu transformador, né? Que é N1 sobre N2, o número de espiras é N1 sobre o número de espiras N2, né? De um lado 1 para o lado 2. E LM seria aí dado para a indutância de magnetização do transformador. A gente está trabalhando aí como sendo o próprio LM apresentado dessa forma. Então, quando eu olho o conversor CPIC, não isolado, né, como está descrito aí, eu consigo já imaginar como que é o próprio caminho de circulação da corrente de tensão. Eu tenho uma fonte de tensão na entrada, a própria característica de tensão na saída sendo armazenada aqui pelo próprio capacitor, né? Assim como a gente tinha lá no outro conversor que a gente tinha acabado de ver, né? Olha essa característica aqui, diodo, capacitor, resistor, né? Se eu voltar aqui, ó, olha aqui, diodo, capacitor, resistor. Viram? É igualzinho essa parte aqui. Aí quando eu aumento a minha configuração aqui de funcionamento, né? Ou seja, jogo aqui um indutor em paralelo e inverto, né? Porque o natural seria o quê? Eu colocar aqui um capacitor em paralelo, um indutor em série. Eu inverto, coloco o capacitor em série, o indutor em paralelo, a gente tem a composição aí para poder formar o CPIC. Lembro que na segunda prova que eu dei desse conteúdo, eu pedia para o pessoal desenhar, né, esses conversores. Mas aí eu só dava uma parte do circuito. Eu dava uma parte do buck, dava uma parte do bush e aí pedia para o pessoal desenhar na prova, né? Aí a galera, quando começa a entender essa parte de composição, começa a perceber que esses elementos eles são compostos por meio dos demais agrupamentos, dos demais conversores, eles começam a entender que eu consigo representar um fazendo analogia do funcionamento do outro, né? Às vezes a gente não precisa de decorar como que esses circuitos eles estão mapeados, mas a gente consegue visualizar de acordo com cada uma das componentes para esse circuito qual que seria de fato a transformação que eu preciso para a minha saída. Novamente falando, assim como no começo do semestre eu fiz uma passada geral para vocês de todos os retificadores, né? A gente fez retificador monofásico, de meia onda, de onda completa, fomos para tiristor de meia onda, tiristor de meia onda completa. Avançamos um pouco, esse é o passo que a gente está fazendo agora no primeiro bimestre, no segundo bimestre, né? A gente está avançando, mas ao mesmo tempo a gente sempre vai voltar na forma como esses elementos trabalham para a gente conseguir ir absorvendo aos poucos todos esses elementos, né? Eu estou apresentando para vocês justamente esses conversores de corrente contínua. Então, o conversor CPIC pode ser simplificado para o circuito mostrado abaixo, que é o resuminho que eu vou deixar para vocês para o conversor CPIC também, no qual sua entrada foi considerada uma fonte de corrente e sua saída foi considerada como uma fonte de tensão. Toda vez que a gente caracterizar como uma fonte de corrente, para poder a gente conseguir entender o funcionamento, eu já posso imaginar que uma fonte de corrente vai poder ser substituída por uma fonte de tensão em série com um indutor. E toda vez que eu imaginar uma característica de saída na forma de uma fonte de tensão, eu vou imaginar que essa fonte de tensão pode ser substituída como uma fonte de tensão com um capacitor em paralelo. Então, se eu pegar esse circuito aqui, eu consigo vir para esse circuito. Olha, eu consigo substituir uma fonte de corrente como sendo uma fonte de tensão em série com o indutor, e eu consigo substituir uma fonte de tensão como sendo um capacitor
em paralelo aí com a minha própria carga, ou então mesmo com a própria fonte que eu preciso trabalhar, que seria essa V0 aqui. Então, se eu olho para esse circuito, já diminui a forma de visualização do CPIC, né? Eu já consigo visualizar. A chave aqui é o próprio semicondutor e a única coisa de diferença que eu vou ter é o capacitor e o indutor. Pronto, eu já matei o circuito, não preciso de ter trabalho, né? Eu sei que ele trabalha de forma inversa, então onde que o capacitor está sempre em paralelo, aqui ele vai ficar em série. O indutor está sempre em série, aqui ele vai ficar em paralelo. E coloco o diodo aqui para poder fazer, né, de fato aí o controle e evitar que eu tenha aí um fluxo reverso de corrente. Então, o circuito simplificado ajuda a ter entendimento de que o conversor CPIC utiliza os dois elementos de armazenamento de energia, um capacitor e um indutor, e pode-se verificar que quando a chave S está fechada, ocorre a troca de energia entre o capacitor e o indutor, e quando a chave S está aberta, o capacitor se carrega com o indutor em I e o indutor se descarrega em V0. Então, quando eu faço isso aqui, quando eu forneço para o meu próprio elemento aqui, né, o fluxo de corrente do meu indutor estando em funcionamento com o capacitor em paralelo, o indutor é o que vai fazer o armazenamento de energia primária, né, que de forma secundária vai fazer o controle aí para o fluxo de corrente proveniente do capacitor e, consequentemente, o nível de tensão na saída do resistor. Aí o conversor CPIC ele é um pouco mais difícil de você conseguir fazer a analogia de funcionamento. Eu acho que talvez seja o conversor mais difícil que a gente tem para conseguir fazer. Por isso que depois que acabar a aula, eu vou pedir para a próxima aula, né? Quem tiver um tempo hábil, eu sei que vocês estão para acabar todos os trabalhos até dia 10, mas nossa aula é na quinta, né? Pelo menos na quinta-feira de tardezinha, então de manhãzinha, quando vocês acordaram. Então, antes da aula um pouquinho, né? Vocês fazerem a leitura nesses slides, ou então procurarem um pouco sobre os conversores para a gente conseguir ter uma sedimentação de conteúdo constante, né? Então, na primeira etapa, com a chave fechada, essa energia armazenada e transferida armazenada no capacitor e é transferida para o indutor. Então, se eu já estou trabalhando com essa energia que é armazenada no capacitor no primeiro instante de tempo, eu já vou pensar que esse capacitor também provavelmente vai precisar de um circuito extra para armazenamento de energia, se eu precisar de níveis altos, né, para poder estar trabalhando com os níveis na saída. Na segunda etapa, a chave S aberta, né, o capacitor se descarrega pela fonte de corrente de entrada II, e o indutor LM transfere a sua energia armazenada anteriormente para a saída de uma corrente que decresce com o valor da tensão. O diodo D conduz tanto com a corrente I quanto com a corrente LM. Vale voltar, né, para o pensamento de que esse LM aqui pode ser a representação de um trafo. Então, eu posso ter aqui o fluxo de corrente sendo alimentado, né, no sentido dos números de Spira, que eu posso aumentar com isso aqui o número de ganho também da minha corrente. Se eu estiver trabalhando aqui com um trafo de transformação da corrente, eu posso manipular a tensão de entrada ou os níveis da tensão para poder sair aqui com um valor de corrente maior, né, uma representação para tensão aí maior do que a minha entrada do próprio trafo, e esse valor maior pode gerar ganhos aí significativos na minha saída do CPIC. Então, o que para vocês a ideia do funcionamento quando a gente está trabalhando com essas duas etapas? A partir da primeira etapa eu tenho ganho tanto do capacitor quanto do indutor, né? Se vocês fazem uma análise aí das duas malhas que são formadas nesses dois momentos, tanto na primeira etapa quanto na segunda etapa, vocês vão perceber que existe sim o fluxo de corrente de uma etapa para a outra. O CPIC é um conversor bastante individual para trabalho. Eu estou apresentando para vocês porque eu quis não deixar o básico, né? Acho que na maior parte das vezes, quando a gente está trabalhando com eletrônica de potência, é apresentado apenas o buck, o bush e o buck-bush. Depois a gente passa para os outros conversores, mas acredito que vocês têm potencial para poder depois imaginar que se vocês tiverem qualquer aplicação e carga, vocês vão poder criar qualquer tipo de conversor que seja manipulado de como que eu vou fazer para poder dispor esses elementos. Então, só em 40 minutos de aula, né, que a gente trabalha assim um papo, é meio corrido, eu entendo isso, é muita informação sendo projetada ao mesmo tempo para vocês, mas eu acredito que a ideia primordial que vocês podem ter, a ideia essencial que a gente pode tirar, principalmente da apresentação desses conversores, né, é que qualquer alteração
da topologia, ou seja, alterar um capacitor de um lado para o outro, eu estou mudando o conversor. Eu estou mudando o tipo de funcionamento. Isso acarreta N dificuldades, isso acarreta N problemas e, consequentemente, isso é um mundo de análise. Então, não adianta a gente pegar o CPIC hoje aqui e olhar e falar assim, a etapa de funcionamento, a etapa 1 é essa. Se eu estiver trabalhando com um trafo, a relação de transformação vai ser essa, eu vou ter essa característica. Se eu não tiver com a aplicação do CPIC para algo que eu vou utilizar na prática, né, eu não consigo determinar que o CPIC vai ser útil para a minha aplicação, ou o Buck-Bush, ou o CUC, e assim por diante. Então, a ideia para vocês era justamente conseguir apresentar, no final eu faço um resumo também, como eu fiz lá para o Buck, para o Bush, e para o Buck-Bush e para o CUC, né, com relação aos níveis de funcionamento do CPIC, mas eu não vou passar para vocês todas essas informações do CPIC hoje, mas eu queria deixar para vocês essa informação de que quando a gente está trabalhando com esses conversores, né, o primordial que a gente tem que sempre levar em consideração é que, de fato, se vocês precisarem, né, de utilizar esses conversores, vocês vão ter aí uma gama muito grande de componentes que vocês vão poder compor esses conversores. Hoje, lá no laboratório que eu trabalho, né, na UFES, no doutorado, existem alunos que só manipulam esses componentes, trabalham só com a manipulação do tipo de conversor, faz alteração, cria um conversor e vê como que a aplicação toma carga, muda a carga e vê qual que é os problemas. Isso é um trabalho de doutorado, né? Então, não vou pedir para vocês calcularem ou projetarem um conversor desses, mas eu preciso que vocês saibam, né, que de acordo com o tipo do conversor, de acordo com o tipo da carga, vocês podem ter conversores que saem de tensão para tensão, conversores que saem de carga para de corrente para corrente, e conversores que saem de tensão para corrente ou de corrente para tensão. Isso vai depender da minha carga, isso vai depender dos níveis de tensão que eu possuo, dos níveis de tensão que eu quero, dos níveis de corrente que eu possuo, dos níveis de corrente que eu quero. Então, assim, é uma matéria um pouco pesada, sempre achei a eletrônica de potência um pouco pesada, né? Antigamente, na primeira semestre que eu dei eletrônica de potência foi um pouco desastre, assim, eu achei que o pessoal, eu peguei muito pesado no cálculo de projeto, reprovou uns 60% da turma, foi a primeira turma que eu dei aula, não foi na Multivix, mas eu vejo assim que a disciplina, apesar de ter esse caráter um pouco pesado, quando a gente olha para ela como um mundo de oportunidades que a gente consegue enxergar. Se eu pegar um conversor desse, eu tenho um trabalho. Se eu pegar o segundo conversor, eu tenho um trabalho, e vocês podem começar a enxergar esses trabalhos aí na vida profissional e na vida acadêmica de vocês. Beleza? Joia? Show! Beleza, pessoal? Eu peço desculpas aí por um monte de informação junto, assim, não estou querendo socar matéria em vocês, eu já falei para vocês, eu sempre faço isso, né? Dou um passo adiante, depois a gente vem fazendo detalhadamente essas coisas, a gente vai agregando para poder sedimentar. E diria que lá na primeira aula a gente iria olhar assim para esses valores de capacitor, essas coisas assim, ver mais fácil, né? Assim, no final do semestre, eu espero que a gente consiga olhar para esses conversores, olhar para o inversor, olhar para as outras coisas que a gente ainda vai ver esse semestre e ver isso de forma mais tranquila, né? É por meio dessa analogia que a gente vai fazendo que a gente vai aprender a controlar máquinas e tudo mais, por meio de inversão, por meio de controle de fluxo de corrente, de tensão. Tá bom? Eletrônica nunca é tranquilo. Oi? Eletrônica nunca é tranquilo. Né? Mas vai ser Tem que ser chata. Beleza, pessoal. Grande abraço a todos. Valeu, Ado. Obrigado aí. Amanhã de tarde eu tô mais de boa, quem precisar de conversar sábado e domingo também. Então é só... Beleza? Falou, pessoal. Boa noite a todos. Valeu. Saudade de vocês. Valeu. Valeu.